Pessoal, então, belíssima noite para vocês. Alguém me perguntou lá no grupo quanto a questão das aulas estão sendo gravadas. Elas estão, pessoal, só que, porém, não foram colocadas no Google não, no Moodle, né? Porque a minha senha ela estava errada. E aí eu tentei fazer semana passada, lembra que eu havia prometido para vocês? E aí hoje, antes de começar a aula, eu estava conversando com o responsável, que é o Sávio, e aí ele me passou uma senha e agora deu certo. Então agora eu posso sim. Então estou devendo 3 aulas para vocês para serem salvas, tá? A das 2 semanas anteriores e a atual. Então assim que eu terminar, demora algum tempo para baixar, né? Eu acho que é tipo uns 5 minutos, talvez no máximo. Aí já vou mandar as 3, tá? E aí mais tarde vocês já podem conferir lá, deve ter uma ordenzinha lá, uma ordem bacana pra gente, para quem faltou, né? Ou quem teve que sair mais cedo da aula, para vocês não se perderem, tá certo? Mas estão todas guardadas, é o que interessa pra gente. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos voltar. Mais uma vez eu divido a aula em 3 partes, né? A gente sempre inicia, vocês já me conhecem nesse sentido, a gente inicia fazendo um breve, talvez 5, 8 minutinhos no máximo, fazendo um resumo dos pontos importantes da aula passada. Todos estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tranquilo a voz? Tá tranquilo, tá sim. Maravilha. Todo mundo, né? Então, a ideia é a gente falar inicialmente sobre essa questão dos pontos relevantes da aula passada, né? Aproveitar para aqueles que porventura faltaram, né? Para estarem sintonizando um pouquinho com relação a esse conteúdo, e para aqueles que vieram, é sempre uma bela forma de você fazer uma revisão, relembrando os tópicos principais da aula anterior, tá? O tópico número 2, a parte número 2, a gente avança falando sobre o nosso conteúdo. Então, uma palavrinha que eu vou agregar hoje ao nosso vocabulário acadêmico, é uma palavrinha em inglês chamada turnover. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como escreve, mas em outras palavras seria rotatividade, tá? Então, ou seja, a gente vai entender quanto que para uma empresa, e é um assunto, inclusive, que está muito na moda, não foi à toa que eu coloquei essa pauta como sendo a pauta de hoje. Vou baixar um pouquinho essa televisão para ficar ainda melhor. A gente tem ouvido muito aí as consequências da pandemia que nós estamos vivenciando, né? As demissões de colaboradores, né? As contratações que iriam acontecer, que não vão acontecer, né? Não só para esse momento, mas também para situações futuras, né? Para esse ano, ao longo do ano. Ou seja, essa palavra rotatividade, ela está muito em evidência, né? Na economia, né? No mercado como um todo. A gente vai entender principalmente o conceito que é turnover. Vou apresentar para vocês também como calcular o turnover de uma empresa. Vamos também mostrar o quanto que é importante fazer um dado comparativo, principalmente o pessoal de contabilidade aí, galera, muito importante. De administração também, mas contabilidade é mais comum ter esse dado comparativo, né? A gente vai pegar, vou trazer um exemplo para vocês, que faremos um cálculo juntos, no qual iremos pegar um ano de 2019, o cálculo desse turnover, e comparar nessa mesma empresa como ela aconteceu, como ele se projetou nos anos anteriores. E nós vamos concluir, né, o quanto que essa empresa ela melhorou ou piorou em relação a esse índice, né? Vocês vão ouvir isso muito ao longo do curso de vocês, né? Não sei na administração, que eu não conheço a grade inteira, até porque eu sou professor de contabilidade na minha formação, mas em contabilidade, várias matérias, por exemplo, uma que eu ministro, que é a análise das demonstrações contábeis, a gente sempre trabalha com o ano atual e comparando aos anos anteriores. Aí alguém pode pensar assim, professor, mas existe uma possibilidade de projeção futura também? Sem dúvida, pessoal, né? Mais do que nunca hoje em dia, vocês sabem disso, as grandes empresas, né, que é o nosso grande foco aqui nessa matéria, como deve ser, na minha opinião, em todas as outras, sem desprezar a importância das menores, claro, já falamos sobre isso anteriormente, mas é muito importante que a gente entenda como uma empresa vai se comportar no cenário futuro. É lógico que alguém fala, professor, mas essa projeção, ela é uma projeção que ela vai verdadeiramente acontecer? Não. Né? Por exemplo, como nós sabemos, o que está acontecendo atualmente, ninguém conseguia prever isso antecipadamente. Né? Ninguém tinha um pacto com algum deus aí, ou ninguém tem um oráculo em casa, né? Ou jogou búzios lá, sei lá qual é, que a pessoa poderia fazer para prever isso. Então, como aconteceu também num cenário um pouco mais anterior, quem lembra da greve dos caminhoneiros, né? Impactou aí diretamente nossa vida também. Nem o mais pessimista, né? Executivo, gestora e etc., poderia prever que iria acontecer daquela forma. A gente tem que entender, e eu sei que vocês sabem disso, só relembrando, que essa projeção para cenários futuros é uma projeção que ela é difícil de ser feita, mas ela deve ser feita. Né? Não dá, assim como vocês. Não precisa responder, pessoal, mas
Não sei se vocês conhecem alguém que mora em outro país, imagino que sim, né? Talvez um Canadá da vida, né? Um país como talvez uma Dinamarca, Suíça, Suécia. Para vocês terem uma ideia, as pessoas, eu conheço um amigo que morou muito tempo no Canadá e outro que morou muito tempo na Austrália. E ele falava que uma das grandes diferenças que ele sentiu, culturalmente falando, é que nós aqui no Brasil, e eu tenho certeza que vocês também não são muito diferentes, eu falo por mim também, a gente consegue projetar a nossa vida talvez durante o ano. No máximo, você projeta para o ano seguinte, concordam comigo? Quer dizer, estamos em 2020, nós estamos gerenciando tudo que está acontecendo aqui, pensando em 2020. Aquele mais, ou aquela mais, digamos assim, racional, aquela pessoa mais melindrosa, ou que seja mais preparada, talvez ela está pensando no ano seguinte. Mas em países desenvolvidos como esse que eu acabei de listar para vocês, a projeção que se faz é pensando nos próximos 10 anos, pensando nos próximos 20 anos. Né? Então, ou seja, é lógico, alguém pode falar, professor, mas não dá para comparar uma economia de um país como esse, que você listou, com o nosso país. Realmente, são países que são estáveis economicamente há muitos anos, né? Moeda muito forte há muitos anos, mas aí, galera, é aquilo, é uma cultura. Né? E não sei se vocês sabem disso, mas se modificar uma cultura, um paradigma, um dogma em uma sociedade, demora-se, segundo especialistas, que não é meu caso, em média 50 anos. Ou seja, é um processo demorado. Então, voltando para a nossa matéria, para que todo esse processo que nós estamos estudando, né, que nesse momento ainda estamos falando em gestão de pessoas, próxima aula, inclusive, imperdível, pessoal, começar a falar sobre as redes sociais e o impacto, né, que isso pode trazer para uma empresa. Eu vou dar um exemplo no finalzinho de uma empresa que todos vocês conhecem, que é a Smart Fit. O que ela tem feito, e vai ser objeto de estudo nosso da próxima aula, seria a terceira etapa da nossa aula de hoje, depois que falarmos sobre turnover, eu vou começar a aguçar um pouquinho o interesse de vocês, para a gente falar um pouquinho sobre redes sociais, que aí é um assunto que vai ficar ainda mais legal na nossa aula, porque todos nós, menos ou mais, né, nós temos uma relação com as redes sociais, e muitas vezes nos comportamos com essas empresas de maneira, inclusive, quase que 100% online. Eu tenho acompanhado, por exemplo, não sei vocês, imagino que alguns de vocês devem malhar na Smart Fit também, e a quantidade de e-mails que eles têm enviado, né, dando sugestões de treino, né, falando sobre o que pode ser feito com relação à dieta, alimentação, então, ou seja, de alguma forma, essa empresa ela quer continuar mantendo uma relação com você, ou seja, ela não quer te perder. Então, a gente vai falar bastante sobre isso na próxima aula. Fechado? Então, pessoal, até aqui tudo bem? Todo mundo tranquilo? Tem ninguém de pijama aí não, né, galera? Fiquei sabendo que o Genildo ainda continua usando cueca na minha aula, hein, Genildo? Que história é essa, Genildo? Não, eu tô sem cueca não, só sem camisa mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu achar nossa aula passada. A gente... maravilha, já está aqui. Então, vamos lá. Na aula passada, para quem não esteve presente, a gente falou bastante sobre o processo de recrutamento e seleção. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Apresentar na janela. Estão vendo aí, pessoal? Abri um processo de recrutamento e seleção para vocês? Sim. Abriu, né? Então, esse foi o nosso slide inicial na aula passada. A gente falou desse processo de recrutamento, e é sempre muito importante, pessoal, que nesse momento da matéria, eu estou preparando vocês para o nosso grande foco final, né? Ou pelo menos no meio do nosso conteúdo, que a gente vai adentrar, sim. Ainda estamos dentro do processo de gestão de pessoas, ainda estamos dentro do processo de comunicação interna, né? Para que a gente não esqueça do grande link final, que é essa questão da comunicação, que é essa questão de como a empresa ela se comunica com ela mesma e com as pessoas, tanto interna, que são os clientes internos, já falamos sobre isso no ano passado, e também o público externo, como eu acabei de dar um exemplo da Smart Fit, né, que tem feito isso através de e-mail, né, e etc. Então, falamos que o processo de recrutar pessoas, para quem esqueceu, o que é recrutar, pessoal? É eu atrair, né? Ou seja, eu me mostrar na condição de empresa suficientemente atrativo, na condição de empresa, ou atrativa, enfim, para que as pessoas desejem trabalhar na minha corporação. Né? Então, por exemplo, um exemplo que eu até acho que eu não dei na aula passada, eu até esqueci, mas que seria bem interessante a gente pensar, é o saving. Né?
essa empresa na área de saúde, né, que é uma das grandes empresas, se não me engano, para as mulheres, se alguém tiver essa informação precisa, me ajude, ela é considerada uma das melhores empresas para uma mulher trabalhar. Aí alguém pode falar assim, professor, mas por que esse foco na mulher? Galera, aí talvez a dona seja uma mulher, não sei, ou talvez não necessariamente, eu até acho que é, mas isso não vem ao caso. Mas, ou seja, são os benefícios que essa empresa proporciona às suas colaboradoras, são benefícios que são atrativos, né? E aí, se fala da questão da mulher, não deixa de ser um marketing também, né, pessoal? Positivo para a empresa, né? Num momento da nossa sociedade que cada vez mais, e vocês sabem disso, tanto homens quanto mulheres, tem aumentado cada vez mais a participação feminina no mercado de trabalho. Moramos em uma cidade, isso é dado estatístico, tá, pessoal, não é opinião, e se compra mais carros nas concessionárias, notas fiscais emitidas para mulheres do que para homens. Acreditem, isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era o contrário, e era assim, avassalador, sei lá, 70% eram homens e 30% mulheres. Hoje inverteu-se esse papel, se não me engano, hoje está 55 mulheres e 45 homens. Observem, por exemplo, vocês que são ligados em carro, né, imagino que alguns de vocês devem gostar, o quanto que mudou, né, a propaganda de automóvel. Lembram disso? Antigamente se mostrava, eu lembro só para vocês terem ideia, eu lembro da propaganda do Corsa, né? Não sei se vocês lembram disso. Chegava um camarada, deixava num restaurante ou num bar, e aí vinha o manobrista, cabelinho todo certinho, para trás, tal, um garotão. E aí, quando ele sentia o carro e dirigia, ele pegava, olhava pelo retrovisor, bagunçava o cabelo, e aí, quando ele parava no semáforo, vinha uma mulher e olhava para ele. Então, durante muito tempo, sei que vocês, em sua grande maioria, são bem jovens, vendeu-se o carro para o homem, associando, inclusive, a essa imagem a ele encantar as mulheres através desse carro, né? Então, se você pega um carro luxuoso, então aí que era mais ainda assim. Hoje não. Né? Hoje, por exemplo, eu vi uma propaganda, tem algum tempo já, não lembro, que era um casal conversando num ambiente de trabalho, e aí perguntava-se para o homem qual era o sonho dele, aí ele fechava os olhos e se imaginava numa estrada dirigindo um grande carro. E aí, quando perguntavam para ela qual era o sonho dela, ela fechava os olhos, estava na mesma estrada, só que ele era o motorista dela e ela estava no banco de trás. Então, ou seja, ele trabalhava para ela. Então, ou seja, só para provar para vocês o quanto que esse processo de comunicação das empresas montadoras de automóveis, né, seja qual for, Honda, Volkswagen, Toyota, mudou em função de uma mudança de comportamento social. Né? Então, seja as mulheres hoje, elas têm uma participação mais significativa, né, na compra de automóveis do que os homens, e naturalmente faz com que a minha propaganda, o meu marketing seja diferenciado em função disso. Perfeito, pessoal? Então, voltando para o exemplo do Saving, o Saving é um exemplo perfeito que eu estou falando para vocês, que ela vai atrair essa empresa um público, seja ele masculino ou feminino, na minha opinião, principalmente feminino. É só você observar. Se eu for a última vez que eu fui no Saving, eu contei. Tinham 12 mulheres e 3 homens no atendimento. Né? As pessoas que eu conseguia ver, a maioria esmagadora eram mulheres. Então, ou seja, ela está atraindo mais o público feminino, porque ela está dando mais condições, né, para que ela se torne, a empresa, naturalmente, se torne cada vez mais atrativa a esse público externo, perfeito? Aí falamos sobre o processo interno. O que é o interno, pessoal? É eu divulgar essa vaga internamente. No exemplo que eu dei na aula passada, nós tínhamos uma vaga de gerente financeiro, né, e aí tínhamos 3 assistentes financeiros. E aí eu vou divulgar essa vaga internamente, por isso processo interno, e essas 3 pessoas, nesse exemplo hipotético que eu criei para vocês, se candidariam, iriam se candidatar, né, para que participasse desse processo seletivo. Esse é o interno. Já o externo seria o contrário, né? Eu não divulgo essa vaga de gerente financeiro internamente, mas sim externamente, através de anúncio em jornal. Acreditem, pessoal, inclusive o pessoal, alguém me perguntou, não sei nem se foi um aluno da faculdade ou foi de cursinho por e-mail. Se for algum de vocês aí, me manifeste. Eu estou, professor, mas vale a pena olhar jornal hoje em dia? Galera, na minha opinião, sim. É lógico que nós temos ferramentas melhores, né? Mas se você nunca pegou o jornal aos domingos, o caderno de trabalho, já viram isso, pessoal? Vale a pena dar uma folheada ali. Eu digo não só com relação às vagas que porventura possam estar, não necessariamente isso, mas também é um caderno que a última vez que eu vi, não lembro até se existe ainda, posso estar até dando informação errada para vocês, mas eu acho que não, continua sendo publicado, é um caderno que fala sobre gestão de pessoas o tempo todo.
né? Então, dá uma lida, né? Acho que tem muita coisa legal no jornal ainda. Lógico que é um instrumento que hoje a internet, naturalmente, é bem mais eficaz, mas tem muita gente que consegue se capacitar ali no jornal de domingo também, tá? Então, o externo é esse, divulgar externamente, atrair essa pessoa de maneira externa, e o misto foi aquele que, inclusive, eu, em algum momento, desculpem, afirmei a vocês que, se eu fosse um empresário, eu praticaria o processo misto na minha empresa por entender, quer dizer, primeiro eu divulgo internamente, dou chance a esses colaboradores participarem desse processo de seleção, e se eles não conseguirem passar nesse processo de seleção, né, naturalmente, aí sim eu vou buscar externamente, ou seja, chegamos ao entendimento que existem vantagens e desvantagens associadas a cada um deles. Por exemplo, ao interno, uma vantagem, muito rápido, né, mais barato. Opa, o que aconteceu aqui? Opa. Muito rápido, mais barato, essa é uma vantagem. Qual que é a desvantagem, né? Você pode estar trazendo uma pessoa que mantém os mesmos vícios que ela já possuía na vaga que ela pertencia anteriormente, tá? Já no externo, qual que é a vantagem? Você traz sangue novo, ideias novas, tá? Por exemplo, se fosse uma prova de concurso, eu já ministrei essa matéria há um tempo atrás, hoje não mais, de gestão de pessoas, me refiro a concursos públicos, né? O CESP, né, ele entende, que é o órgão que elabora as provas, ele entende que das 3 formas, a melhor é o recrutamento externo, ponto final. E aí fica uma dica legal para vocês, apesar de não ser nosso objetivo aqui, pessoal. Quando você começar a estudar para concurso, se é que isso vai acontecer, uma decisão pessoal, entendam que existem bancas, como eu acabei de dar um exemplo para vocês, que direcionam o entendimento para aquilo que ela acha melhor. Então, por isso que tem muita gente que tem dificuldade de estudar para concurso inicialmente, porque você, como eu acabei de falar, eu prefiro misto. Aí, quando eu vejo na prova externa, eu falo, não, mas eu prefiro misto, eu vou colocar a questão como errada. Só que aí eu vou ter que entender, é lógico que um professor vai te dar essa dica, né, seja uma aula, videoaula ou presencial, do quanto que em concurso público algumas bancas têm essas características de conduzirem, né, um entendimento voltado a como a banca vai pensar, né? Então, lá na frente, se for interesse de vocês vão ver isso com muita calma, tá? E uma desvantagem do externo, né, é aquilo que nós também falamos sobre isso, dela criar uma condição de sentimento de injustiça, né? Poxa, estou aqui há tanto tempo, né? De repente vou contratar uma pessoa de fora. Então, mesmo muitas vezes você não estando preparado, não sendo proativo, ter todas aquelas competências e virtudes que nós elencamos na aula passada, essa pessoa ainda assim se sente, né, injusto o processo em função de ter trago alguém de fora. E aí ficamos até a refletir, né, até que ponto é real esse sentimento ou um exagero por parte da pessoa. E o processo misto, né, falei para vocês que a grande vantagem é que ele, teoricamente, ele vai acabar com o sentimento de injustiça, uma vez que agora sim, ao olhar para dentro e depois sim olhar para fora, essa pessoa não passou porque ela não teve a competência ou a capacidade de estar tendo sucesso nesse processo de seleção, beleza? E a desvantagem, falamos também, que seria o quê, pessoal? A questão associada à demora, né? Porque você vai cumprir 2 etapas e isso vai demandar um tempo. E nós sabemos, todos nós, mesmo aqueles que nunca trabalharam, que o processo de seleção tem que ser rápido, né? Porque essa vaga ela já está disponível e vaga disponível é sinônimo de perda de dinheiro para a empresa, né? Ou de planejamento e etc. Chegamos a um entendimento também na aula passada quanto à questão de por que cada vez mais as empresas buscam fora, né? Por que o Itaú, por exemplo, contei esse caso para vocês, ele entende, né, que é melhor, tem 2 acentos aqui, né, pessoal? Na verdade seria só um, Itaú no U, né? Ele entende que o negócio dele é emprestar dinheiro, né? Então, para recrutar, eu vou contratar uma empresa especializada em recursos humanos, né? Quem nunca passou por um processo de recrutamento desse vai passar, né? E a dica que eu dou para vocês, pessoal, é cada vez mais se tornem, né, pessoas, busquem um conhecimento, busquem aperfeiçoamento, porque no mercado cada vez mais competitivo, a gente está passando cada vez mais, e o que está acontecendo atualmente vai apertar ainda mais esse gargalo aí, que somente vai ter vagas, as pessoas que têm, né, maior conhecimento, estão mais preparadas para aquela vaga. Então, ou seja, e a partir do momento que o Itaú fez isso, ele entende que aí sim a chance de houver um encaixe, lembram disso? Eu falei para vocês, o encaixe entre as competências e virtudes que essa vaga exige, com as competências e virtudes que essa pessoa possui, se houver um encaixe, aí sim, essa pessoa vai ser não só contratada, vai passar pelo aquilo que vocês estudam em direito trabalhista, né, pelo estágio probatório, se é um caso de um servidor público, ou contrato de experiência no caso de uma empresa privada. E a ideia, a gente vai falar sobre isso hoje, que cada vez mais esse encaixe aconteça, né, porque
Se você contrata alguém que não vinga, ou seja, que vai pedir demissão, ou que você tem que demitir, vou falar sobre isso hoje, a ideia é que isso é ruim para a empresa, e essa talvez seja uma das conclusões que a gente chegue ao longo da aula de hoje. Fechado? Falamos sobre o processo de seleção. O que é selecionar pessoas? Se recrutamento é atrair, ou seja, seduzir as pessoas para que elas queiram trabalhar na minha empresa. Seleção é o quê, pessoal? É uma escolha comparativa entre candidatos, né? É mais ou menos o Genildo, por exemplo, que eu sei que ele tem 10 namoradas, e aí ele vai olhar para cada uma delas, não é isso, seu Genildo? E ver qual delas é a mais interessante para sair no final de semana. Eu não tenho nenhuma, senhor. Tô fraco. Então, talvez você esteja sendo muito exigente. Tô sendo muito exigente. O negócio que nos encontros só vestido de cueca, aí não dá certo, não. Aí não dá, né? O Genildo está sendo muito objetivo com elas. Então, essa escolha comparativa, você vai estar comparando essas pessoas. Aí, voltando para o nosso foco aqui, né, qual dessas pessoas tem uma melhor capacidade de concentração? Qual delas tem a maior capacidade de falar em público? Qual delas tem a maior capacidade em aguentar pressão? Né? Então, pessoal, né, análise de currículo ser uma delas, entrevista, dramatização. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês, que eu fui fazer um processo de seleção numa empresa, na área financeira, e aí me deram, Alexandre, se o telefone tocar, um cliente insatisfeito e falar isso, aquilo, o que você faria? Isso é um teste situacional, ou seja, mensura não só a sua capacidade de improvisação, mas também o conhecimento que você tem naquela vaga que você está se candidatando. Tá? Entrevistas com gestores e psicólogos aqui, a maioria das pessoas naufraga aqui. Né? Treinem isso, pessoal, já falei isso para vocês, inclusive. Nesse momento é como se fosse uma aula voltada a uma especialização comportamental de vocês. Legal a gente fazer isso, né? Quer dizer, a gente está estudando uma teoria, mas por que não aplicá-la em cada um de nós? Então, quantos de vocês, observe que eu tento fazer isso muito em sala de aula, tento e busco isso o tempo todo. Até em sala eu falei isso para vocês. Imagine que o Vitor, por exemplo, ele está com a camisa vermelha na aula e todas as outras pessoas estão com a camisa preta, né, ou cinza, cores que chamam menos atenção. Se eu não me policiar quanto ao meu olhar, o Vitor, nesse exemplo hipotético, ele vai me chamar mais atenção. Né? Então, eu tenho que me policiar porque todos vocês merecem que eu passe o olhar, né, para cada um de vocês. Então, treinem isso com vocês, na vida de vocês, quando estiverem, por exemplo, conversando com uma pessoa que você nunca viu na vida, né, olhar nos olhos, isso é uma expressão, né, uma linguagem corporal que passa muita segurança, né, que passa muita transparência e dá muita credibilidade. Ó, segurança, credibilidade e transparência. Então, ou seja, são 3 palavras que são fundamentais quando a gente fala, na minha opinião, não só em vida pessoal, mas também na vida profissional, que é o nosso foco aqui. Perfeito? Então, melhorem isso em vocês, pessoal. Eu acho que não aceitem isso como sendo, é que nem falar em público, né? Já dei esse exemplo para vocês em sala. O maior medo que as pessoas têm no mundo não é andar de avião, não é cobra, não é jacaré, nada disso. É falar em público. É a fenda na armadura da maioria das pessoas. Né? Então, como é que eu melhoro isso? É você treinando. E aonde eu vou treinar? Uma sala de aula, por exemplo, é a melhor forma. Né? Se você tem muita dificuldade, pratique isso, para a gente voltar presencialmente, que isso vai acontecer em algum momento, naturalmente. Né? Quando tiver uma apresentação de um trabalho, tentem, né? Lógico, já falei isso para vocês, quem não conseguir por uma questão emocional, professor, estou desesperado aqui, estou em pânico, vai ficar quietinho, não vou forçar ninguém a fazer nada, mas à medida que o tempo vai passando, vão treinando vocês, porque hoje, essa é a notícia principal que vocês já sabem. Hoje, pessoal, falar em público, trabalhar sob pressão, ser comunicativo, ter um bom relacionamento interpessoal e intrapessoal, já falamos sobre isso em sala. Para quem esqueceu, o que é o interpessoal? É o que nós estamos fazendo agora aqui, né? É uma relação comigo e com as pessoas que estão ao meu redor. Isso é o interpessoal. E o intrapessoal é a relação de quem? Eu comigo mesmo. É o espelho aqui na minha frente e como eu me comporto nesse tipo de situação. Então, ou seja, são várias virtudes que nós temos que ter. Para quem não tem, é natural, alguns de vocês são bem jovens, aperfeiçoem. Busquem esse conhecimento, que isso vai ser um diferencial para vocês, sem dúvida. Provas de conhecimentos específicos ou gerais e simulações. Maravilha. Tudo bem? Pessoal, então com relação à aula passada, relembramos de maneira tranquila tudo que nós falamos? Ficou alguma dúvida, principalmente para aqueles que, porventura, faltaram à aula passada? Tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Maravilha. Então vamos avançar na nossa jornada de hoje, né? Pirâmide de Maslow. Sim, senhor, desculpa.
É a pirâmide de Maslow. Nós estudamos Isso. ontem na aula do professor de teorias administrativas. Maravilha, muito bom. Então, se vocês já têm um conhecimento prévio, melhor que a gente avança com mais rapidez, né? Então, vamos lá, galera. Qual o contexto da pirâmide de Maslow para a gente, pessoal? Então, todo mundo já estudou isso em algum momento, atualmente, principalmente, né? Deixa eu só aumentar essa telinha aqui. Maravilha. Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui entra o fator motivação, né? E o que tem a ver com a nossa matéria pirâmide de Maslow, pessoal? Tem uma relação totalmente direta. Porque se eu falo num processo de comunicação, turma, né, é aquilo, né? Tenho certeza que todos vocês convivem com inúmeras pessoas, né? Que sejam pessoas do meio pessoal, familiar, do meio, né, enfim, profissional, né, e etc. E a gente percebe, né, e eu tenho certeza que vocês também conseguem visualizar isso com muita tranquilidade, o quanto que nós estamos rodeados de pessoas que elas são menos ou mais motivadas, né? E quando eu falo de motivação, pessoal, a gente não pode esquecer que essa motivação, eu estou falando de todos os meios, né? Lógico que nesse momento aqui, a gente tem quase que uma preocupação exclusiva voltada à questão profissional, claro, né? Nós estamos no meio acadêmico. Mas é aquilo, não dá para a gente desassociar de situações pessoais no nosso dia a dia. Então, observe, a motivação, turma, ela é muito relativa, né? Na minha opinião, e esse assunto aqui é um assunto que, se eu der a voz para cada um de vocês, muitas vezes a gente vai ouvir coisas bem diferentes entre si e todas elas serão igualmente corretas, tá? Mas uma coisa que eu entendo como sendo verdadeira é que a motivação, ela não depende necessariamente de fatores externos. Ou seja, ela tem que existir principalmente na minha relação eu comigo mesmo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um professor que você goste muito, atualmente, né? Uma aula que vocês gostam muito, etc, etc. Isso aconteceu na minha vida também profissional, tá? É melhor contar esse meu exemplo, que fica mais bem contextualizado. E aí, tinha um casal de alunos, né? Até acho que eles eram namorados, não sei o que eles eram, tem muito tempo isso. E eles chegaram para mim e falaram assim, professor, nós adoramos a sua aula. Eu sentava assim na frente, era um curso técnico na época, né? Aí eu falei, pô, muito obrigado pelo elogio, fico honrado, esse é o objetivo que eu tenho. Mas e vem cá, eu quis provocá-los, né? Eu fiz uma dialética socrática, para quem gosta de filosofia, Sócrates fazia muito isso, ele indagava, ele não respondia, né? E eu falei o seguinte, mas e se amanhã eu, professor Alexandre, não estiver mais com vocês? E aí o que aconteceu? Eles não souberam responder de maneira imediata. Quer dizer, eles demandaram algum tempo, olharam um para o outro e aí assim, talvez, né, se entrasse a gente não ia querer que isso acontecesse, porque, galera, é uma situação totalmente corriqueira, isso acontece o tempo todo, né? Imagine, por exemplo, que amanhã eu tenho uma proposta de trabalho mais interessante do que a atual, imagine que amanhã eu possa ser demitido também, então, ou seja, as circunstâncias são inúmeras e algumas delas eu não controlo, né? Essa é a grande verdade. Então, nesse caso específico, está claro que essas pessoas se motivavam a ir para a aula em função do professor. E aí eu discordo. Por quê? Pelo qual motivo? Pela cor dos olhos? Pô, meus olhos são castanhos. Tem nada demais aqui, né? Eu acho que estou brincando, mas a gente percebe isso muito em sala de aula, como eu já vi aluno desmotivar porque não tinha um ar-condicionado em sala. Como eu já vi aluno se desmotivar porque, ao contrário, tinha um ar-condicionado e estava muito gelado. A professora queria que desligasse, né? Então, ou seja, uma total falta de senso da pessoa de entender que nós estamos numa sala que ela é coletiva, né? O mesmo direito que você tem de sentir frio ou sentir calor, eu também tenho. Então, por que não um padrão? É assim que funciona quando você está dentro de um avião, por exemplo, quando você está dentro de um cinema, você vai lá na gerência, tá frio, você vai lá, desliga o ar-condicionado. Não existe isso. É um padrão 21 graus, como acontece também, né, na aviação civil. Você não vai na comissária, dá para desligar o ar, isso não existe. É a mesma coisa, você é um ambiente que você vai ter que se adaptar àquelas circunstâncias. Então, é aconselhável que você leve uma camisa de frio, um blusa de frio, etc. E etc. Então, entende o que eu quero dizer, pessoal? Então, o que motiva uma pessoa são os mais variados motivos, e nós sabemos disso. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, galera, uma das coisas que me motiva a trabalhar é o dinheiro. E, principalmente, não necessariamente o dinheiro em si, mas o que ele pode me proporcionar. Vocês concordam comigo, pessoal, que o fator dinheiro, menos ou mais, eu posso perguntar para alguns de vocês e alguém pode falar assim, professor, daqui a pouco a gente abre para as dúvidas, tá, pessoal? Aquele nosso combinado de sempre, né? Professor, não, eu concordo com o senhor, eu sou uma pessoa ambiciosa e, de alguma forma, o dinheiro ele tem um poder sobre mim, sim.
Alguém pode falar, professor, tem poder, mas eu tenho outras prioridades quando eu trabalho. Né? Eu, de repente, entendo que ser desafiado ou ser desafiada, me sentir importante num contexto, né? Isso me dá um prazer muito grande também. Então, o dinheiro tem um grau de responsabilidade nesse contexto, mas, ao meu ver, ele é menor ou maior. Ou seja, se eu distribuísse para vocês um gráfico no qual nós dividíssemos nossas motivações em 4 ou 5 tópicos, um deles era o dinheiro, eu tenho certeza que não necessariamente o poder que o dinheiro tem sobre professor Alexandre, ou Alexandre em si, ele não necessariamente vai ser igual em cada um de vocês. Perfeito? Aí alguém pode falar, mas eu tenho família, eu tenho filho, eu sou uma pessoa responsável, eu tenho uma casa. Aí o outro vai falar, não, eu sou solteiro, né? Eu quero ter filho, não quero ter filho. Então, ou seja, a gente vai entender, turma, que essa motivação ela é extremamente pessoal, ela é extremamente subjetiva. E esse modelo da pirâmide de Maslow, ela traz, na verdade, algumas percepções, digamos assim. Então, vamos lá, vamos ao modelo para ficar mais fácil. Então, o que ele quis dizer aqui? Maslow, que é um dos papas aí da gestão de pessoas, da administração como um todo, ele estratifica, né, pessoal? O que seria estratificar? Ele segmentaliza, né? Então, ele coloca nessa pirâmide 1, 2, 3, 4, em 5 segmentos. Por isso é uma pirâmide. Então, ou seja, na forma de pensar de Maslow, a base da pirâmide da maioria das pessoas são as questões fisiológicas, de fisiologia, ou seja, as condições básicas. As pessoas trabalham pensando em comida, água, abrigo e sono. Né? Então, ou seja, são as condições básicas, primordiais de sobrevivência para uma pessoa. Vamos olhar para cima, segurança, né? Ou seja, o que motiva as pessoas é o fator segurança. Segurança da família, do corpo e da propriedade. Então, ou seja, se você for parar para pensar, eu estou falando de mim agora na condição de Alexandre, tá? A maioria esmagadora das pessoas que eu conheço, pessoal, não no meu nível de amizade, não, que aí são pessoas mais parecidas comigo. Acho que um amigo é isso, né? Você tem um amigo que você tem afinidade com ele, naturalmente, né? Enfim, não precisa ser 100%, mas você tem. A maioria das pessoas que nos norteiam, elas param na pirâmide, na segunda estratificação, alcançou segurança, já estão motivadas. Entende? Concordam comigo, pessoal? Então, ou seja, fator fisiológico e segurança são os dois principais. Tanto prova isso, que quando você pergunta para um trabalhador, né, principalmente os trabalhadores, né, mais braçais, né, pessoal que trabalha na manutenção, conservação, limpeza, pode observar. Né, enfim, pessoas que têm um nível hierárquico mais baixo, essa seria a palavra mais adequada, elas trabalham para sobreviver. Então, ou seja, a motivação dela acordar cedo e trabalhar 8, 10 horas por dia é a sobrevivência dela e manter as sobrevivências fisiológicas, né, e também de segurança para a família. Perfeito? Então, ou seja, meus pais, por exemplo, é um exemplo claro disso aqui. Né? Quando eu morava com meus pais, quando eu era criança, eu via isso daqui nitidamente. Não se tinha, por mais que nunca tenha passado fome, mas uma classe social baixa, na qual viajar em família era inaceitável, não tínhamos condições de fazer isso. Jantar fora, nossa, era coisa de pessoas ricas que faziam, né? E eu tenho certeza que todos vocês já fizeram isso, né? Mesmo hoje, estando numa condição social aquém daquela que você quer alcançar. Né? Então, ou seja, o que eu quero dizer? Que imagino eu, mesmo não conhecendo vocês, que vocês vão avançar rumo ao topo dessa pirâmide. Né? Vocês não vão parar somente em segurança, até porque vocês estão no nível de graduação. Se vocês não quisessem avançar, talvez ficariam somente no ensino médio, né, que daria oportunidades salariais menores, desafios profissionais também menores, perfeito? Qual que seria a terceira estratificação, pessoal? A questão, né, da social, ou seja, a motivação vem do amor, da amizade, família e comunidade. Então, aqui já é um grupo menor de pessoas, a meu ver, que tem essa motivação voltada à questão da comunidade. Isso aqui, para mim, é real, tá? Se vocês pararem para pensar, quem gosta de filosofia principalmente, ou até mesmo história, uma das grandes diferenças da nossa sociedade atual para a sociedade antiga, eu estou falando, sei lá, de 2.500 anos atrás, e talvez 2.000 anos atrás, você lembra daquela frase de Sócrates, que ele fala assim, uma andorinha só não faz verão. Né? Não sei se vocês já pararam de pensar sobre essa frase, pessoal, mas o que ele quer dizer com isso, na minha interpretação, que podem ser inúmeras outras, né? Que para você ser feliz, é impossível você ser feliz sozinho, né? Que a felicidade, ela só é felicidade quando ela é compartilhada. Então, ou seja, hoje, vamos olhar para a sociedade atual, tenho certeza que vocês vão concordar comigo, a maioria das pessoas, elas estão preocupadas somente entre 4 paredes,
ou seja, se preocupam com a sua família de maneira restrita, e que se dane o resto, né? Então, ou seja, mal sabem que nós estamos inseridos em uma comunidade, que faz com que, naturalmente, se essa comunidade estiver muito mal, né, o risco de eu ser assaltado vai ser maior, o risco da minha família ter algum problema na rua vai ser maior, etc. Né? Então, ou seja, diferentemente de outrora, que se falava muito num bem coletivo, né? Então, ou seja, não teria como alguém ser feliz sozinho na Grécia Antiga, por exemplo. A felicidade era só acontecia se fosse algo compartilhado. Nós hoje já pensamos de maneira diferente. Quando eu falo nós, não estou falando eu necessariamente, nem vocês, estou falando na sociedade em si. Né? Então, ou seja, se tem uma preocupação muito maior em se pensar somente dentro de quatro paredes. Então, por isso, na minha opinião, depois eu vou abrir para vocês fazerem a opinião de vocês, essa questão social, a terceira estratificação já é um nicho, uma quantidade bem menor de pessoas que conseguem alcançar esse tipo de motivação. Agora, vamos matar as duas últimas simultaneamente. Autoestima e autorrealização. Você pode até puxar uma setinha aqui, ó, de realizações pessoais, coloquem autorrealização. E vou dar um exemplo bem simples, para que a gente nunca esqueça, tenho certeza que vocês já até sabem, mas assim, qual que é a diferença entre autoestima e autorrealização? Alguém pode pensar, professor, mas por que a autorrealização está lá em cima, hein? Quer dizer que ela é mais difícil de ser alcançada? Indiscutivelmente. Então, ou seja, voltando para cá, quando eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Por exemplo, tá? Vamos pegar aí, deixa eu ver quem que está aí, da rapaziada toda aí. Hoje nós somos 14, né? Opa, escolhi errado aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o Eric aí, né? Vamos imaginar hipoteticamente, tá, Eric, o exemplo, tá? Vamos imaginar que o Eric esteja estudando direito, um exemplo, né? Não é o caso, aqui deve ser administração ou contabilidade. E aí o Eric está estudando direito, só que ele termina o curso de direito agora e ele passa para ser delegado da Polícia Federal, um exemplo, né? Acabou de passar. O que vai acontecer com o Eric, pessoal? Ele vai ter autoestima. Por que ele vai ter autoestima? Que as pessoas que norteiam o Eric, sejam os pais, sejam os irmãos, a namorada, a esposa, né, os amigos, as pessoas que se relacionam com o Eric, vão, de alguma forma, ter palma para ele e falar assim, pô, Eric, você realmente, né, conseguiu alcançar um grande objetivo. Você trabalha num local, né, que é uma instituição renomada no Brasil, uma das poucas instituições públicas que se fala muito bem, e principalmente você tem um belo de um salário e tem um cargo que é um cargo interessante, né, que vai te dar um status social melhor. Mas segura esse exemplo aí, pessoal. Vamos colocar mais um elemento a esse exemplo aí. Vamos imaginar que o Eric continue estudando porque ele quer ser um juiz federal, né, que seria um cargo ainda superior em termos não só salariais, mas também de status. O que vai acontecer? Então, observem. Ao passar para ser delegado, ele está tendo autoestima, mas ele não alcançou a autorrealização ainda. Ele vai alcançar quando ele passar para ser um juiz e estiver exercendo essa função. Aí sim ele alcançou, ele está autorrealizado, no exemplo do Eric. Tá claro a diferença, pessoal? Então, ou seja, a autoestima não necessariamente garante que esse profissional... Eu dei um exemplo aqui de um cargo, poderia ser qualquer outro, tá, pessoal? Que ela ou ele está autorrealizado, muito pelo contrário. Porque a autorrealização, ela é uma coisa muito pessoal, perfeito? Então, eu, por exemplo, na condição... Chegou atrasado aí. Breno, seja bem-vindo, Breno. Então, eu, na condição de professor, eu me sinto autorrealizado, né? Por quê? É uma profissão que me dá um prazer muito grande ao exercê-la, né? Então, até brinco, né? Eu não trabalho, eu dou aula, porque aluno fala muito isso, né? Pô, professor, mas além de dar aula, o senhor trabalha? Como se não fosse um trabalho. Eu brinco, não trabalho, eu dou aula. Então, ou seja, eu me sinto autorrealizado porque eu alcancei uma profissão que verdadeiramente ela me dá uma satisfação muito grande ao exercê-la e espero que vocês também, dentro daquilo que vocês procuram na vida de vocês, vocês consigam chegar a esse topo da hierarquia da pirâmide de Maslow, ou seja, vocês alcancem a autorrealização. Fechado? Pessoal, perguntas sobre o nosso slide? Alguma discordância? Alguém pensa diferente com relação a essas motivações? Principalmente quando eu falei para vocês a questão do dinheiro. Vamos lá, me ajudem. Vocês estão muito quietinhos. Professor, Sim, eu concordo plenamente com o senhor. Só que eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por gentileza, por favor. Quais desses tópicos o senhor está atualmente? Maravilha. Se você se refere à pirâmide de Maslow? Com certeza. Maravilha. Na verdade, eu até tinha respondido. Eu me sinto autorrealizado, Eric.
no seguinte sentido, né? É lógico que você fala assim, pô, professor, mas professor reconhecidamente na nossa sociedade não ganha bem, né? Então, como é que você consegue estar autorrealizado não tendo uma compensação financeira? Galera, aí entra... É isso que eu tava me perguntando. Maravilha, imagino. Uma grana muito boa hoje em dia. Maravilha, mas aí tem uma coisa, Eric, que serve... Pode continuar falando. Tem uma coisa interessante que serve muito para vocês. Galera, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando você exerce uma função, uma profissão, seja lá qual for, você tem vários meios, né, de exercer. Por exemplo, quem é da contabilidade pode se tornar um contador, trabalhar no escritório, pode ser um consultor contábil, trabalhar na área trabalhista, na área fiscal, na área contábil, né, enfim, quem é da administração pode ser um consultor, pode, né, ser um gestor ou uma gestora, né, quem é da contabilidade pode se tornar, por exemplo, um auditor ou uma auditora. Inclusive, pessoal, já falei para vocês isso uma vez, quem é da contabilidade aí, se ligam em auditoria. Auditoria é uma área, assim, incrível da contabilidade. Né? Lógico, vai ter um perfil, né? Uma galera que gosta de viajar, uma galera que gosta de trabalhar sozinha, que gosta de todo dia ter um ambiente de trabalho diferente, né? O que é uma coisa atrativa para um pode ser o terror para outras, né? Alguém pode discordar, professor, não, quero ficar sentadinho ali o dia todo, cumprindo aquelas tarefas. Maravilha, é questão de perfil. Então, como todas as profissões que nós escolhemos, né, talvez não aconteça isso com vocês hoje, hein, pessoal. Alguns de vocês ainda estão em crescimento. Né? Isso aconteceu na minha vida, sabe com que idade que eu tinha? Vamos lá, 2017. 17, então 13 anos atrás, então eu tinha 29 para 30 anos na época, quando eu me tornei professor. Então, ou seja, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a trabalhar em algo que me autorrealizava. Né? E aí, o que aconteceu? Respondendo agora de maneira objetiva, viu, Eric? Eu tive que ser professor que trabalhasse em vários locais. Ou seja, era a forma que eu tinha de suprir essa questão financeira. Então, ou seja, se se paga mal um professor numa faculdade, um exemplo, ou num curso técnico, outro exemplo, ou que seja na fundação educacional, um outro exemplo, eu vou ter que trabalhar em 5, 10 lugares ao mesmo tempo. Então, quando eu comecei a dar aula para cursinho, preparatório para concurso público, eu consegui essa satisfação, o quê? Financeira. Porque aí sim eu tinha um trabalho que já me dava o prazer que eu tinha e ao mesmo tempo eu tinha uma retribuição. Galera, acreditem, turma, houve uma época, só para vocês terem uma ideia, o quanto que eu estou falando uma coisa que é real, tá? Houve uma época que vários professores, não era meu caso, que fique bem claro, tá? Chegavam a ganhar de 30 a 50 mil reais por mês dando aula só para cursinho preparatório para concurso público. Vocês sabiam disso, cara? Não, professor. Imagino que não. Mas que é um mercado que ele existe para quem são os melhores. Né? Então, ou seja, como eu já falei para vocês, eu estou acostumado em várias frentes de trabalho, faculdade, curso técnico, várias idades, etc. Mas, assim, são poucas pessoas que sobrevivem num mercado como esse, porque no cursinho você exige um professor muito mais do que meramente conteúdo, muito mais. Entende? Então, eu consegui essa satisfação financeira fazendo o quê? Me desmembrando, né, indo atrás para trabalhar em várias frentes. Então, isso fez com que eu melhorasse a questão financeira também. Fechado, Eric? Tudo bem com relação a isso? Tudo, professor. E aí, agora que eu... Não, pode falar. Só o último comentário agora. Por exemplo, você vai ver, pô, tem um amigo meu, por exemplo, professor de História da Fundação Educacional, sei lá, quanto que o cara desse ganha, sei lá, ganha 5, 6, 7 mil reais, um exemplo, né? 4 mil, né? Um exemplo, que seja 5 mil. Que ele olha, aliás, ele é professor de Educação Física, um amigo de infância, o nome dele é Bruno. Ele olha para mim assim, teve uma época que eu publicava isso no Facebook, os locais que eu estava, não faço mais atualmente não, mas eu fazia isso uma época. Ele falou, meu irmão, você tá louco, não dou conta disso não, cara. Você tá de manhã no Gama, à tarde na Asa Norte, à noite na Asa Sul, não dou conta disso não. Eu prefiro ter meu salário fixo, 5, sei lá quanto que é por mês, perfeito, sem ter essa correria que você tem. Entende o que eu quero dizer, galera? Então é uma questão de perfil. Né? O cara está buscando somente segurança, ele entende que esse dinheiro que ele ganha é suficiente. Agora, eu, no meu caso, eu sou uma pessoa um pouco mais ambiciosa nesse sentido. Galera, cuidado, hein, galera? Não misturem ambição com ganância, são coisas diferentes. Uma pessoa ambiciosa é uma pessoa que tem objetivos e que ela faz de tudo para alcançar esses objetivos. E uma pessoa gananciosa também tem objetivos, só que ela, diferentemente da pessoa ambiciosa, a gananciosa, ela
faz das formas que aparecerem. Ela não tem ética, ela não tem moral e até mesmo de maneira ilícita ela vai buscar esses objetivos que ela tem. Então são coisas totalmente diferentes, apesar de ter um ponto em comum que ambas têm objetivos a serem alcançados. Beleza, seu Eric? Respondido? Respondido, professor. E Maravilha. eu queria fazer uma pequena pergunta. Por favor. Quando o senhor estava trabalhando aos 30 anos em vários locais de trabalho, eu queria saber, o senhor se adaptou muito bem a eles ou teve algum problema? Na verdade, Eric, não é que eu trabalhava em vários locais de trabalho, muito pelo contrário, eu comecei a trabalhar em vários locais quando eu me tornei professor, entendeu? Isso. É esse ponto que eu me refiro. Ah, sim, sim. Não, na verdade, sim, eu sempre tive muita facilidade com isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, não ansiosa, a questão não é essa. Mas eu me adaptava, mas eu sentia que aquilo não me dava tanto prazer, né? Por exemplo, ficar atrás de um computador o dia inteiro, 8 horas por dia, definitivamente não é uma coisa, não é que eu não consiga fazer, é diferente, hein, galera? Se eu quiser, como agora eu estou atrás de um computador aqui com vocês, né? A gente vai ficar aqui, sei lá, 2 horas e pouquinho juntos. Enfim, eu consigo me adaptar, mas a sala de aula ela é muito mais dinâmica. Né? Você fica em pé, você levanta, você conhece pessoas novas o tempo todo, você tem o desafio né, de atrair aquela pessoa que está ali, está desmotivada muitas vezes. Então, ou seja, eu conseguia sim, mas nitidamente eu não tinha prazer ao trabalhar. Entendeu, Eric? Então, ou seja, era uma empresa que eu trabalhava somente em uma empresa, né? Por exemplo, trabalhei no Banco Itaú 2 anos. Né? Eu exercia uma função lá na área financeira. Né, de financiamento de automóveis. Então, ou seja, era um trabalho bastante repetitivo, mas que era importante para mim. Eu tinha 27 anos, inclusive nesse mercado eu comecei com 17, 18 anos, mercado de bancos, entende? Então, ou seja, eu sabia que era importante para mim continuar ali, até porque eu não tinha muitas opções. É o caso, talvez, de vocês hoje, não precisa falar. Mas muitos de vocês, como estão começando, sei lá, com 20, 18, 22, 25, mesmo aqueles que estão mais velhos, isso... E acreditem, pessoal, eu tenho uma má notícia para vocês, que vocês sabem disso. Tem pessoas que passam uma vida inteira e não vão alcançar a autorrealização. Inclusive, a má notícia é a seguinte, a maioria, viu, galera? Na minha opinião, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou botar um número aí. 15, 10% das pessoas do mundo alcançam a autorrealização. Não é mais do que isso. Ou seja, é um dever de casa muito grande para cada um de nós, né, que a gente, e vocês estão tendo oportunidade agora. Por exemplo, quer ver um exemplo legal? Teve um aluno que estava no 5º semestre de contabilidade, foi lá na Faculdade de Processos aqui de Águas Claras, inclusive, foi em 2015, isso eu lembro perfeitamente. E ele simplesmente, professor, eu não estou gostando da contabilidade e só descobri agora. Olha só uma coisa legal para vocês refletirem, né? E aí eu falei, Guerreiro, mas vem cá, a contabilidade hoje é importante para você? Ele falou, porque eu trabalho no escritório de contabilidade, faço um estágio, e aquela grana que eu ganho lá, ela é importante para mim. Eu falei, então por que você não pensa em não abandonar isso agora, e num segundo momento, quando você tiver uma dependência menor, aí sim você muda de curso. E aí aconteceu, ele seguiu essa minha recomendação, até porque tinha uma amizade legal, a gente sempre conversava em sala, e aí ele continuou o curso. Quando foi no semestre seguinte, inclusive nós nos encontramos fora da aula, eu não era mais professor dele, ele falou, professor, não dá, contabilidade para mim já deu, eu vou começar, porque ele queria estudar ele queria fazer física. Galera, olha a diferença entre contabilidade e física. São áreas que não tem nada a ver. Né? Ele queria trabalhar na área de pesquisa, desenvolvimento, enfim, mas na área de física. Nossa. Então, seja a moral da história, ele tirou o bonezinho, não dá para mim, saiu e foi viver a verdade dele. Né? Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes ser sincero com você mesmo é a melhor saída para que você consiga. Agora, dê tempo ao tempo também, né, pessoal? Não dá para você, muitas vezes, alcançar essa sabedoria de você se autoconhecer num semestre apenas. Eu acho que há necessidade de se ter um pouquinho mais de paciência, mas lembrando, e essa é a minha opinião, que o tempo é muito importante. Na minha opinião, o fator mais importante que nós temos na nossa vida, um deles, sem dúvida, é o tempo. Então, eu diria, quanto mais cedo vocês conseguirem descobrir quais são as reais competências que vocês têm, aquilo que vocês verdadeiramente têm motivação para trabalhar, melhor. Mas a resposta é essa, Eric. Eu me adaptava com muita facilidade, mas cada momento que eu passava, eu sabia que não dava para mim, que aquele seria um momento que era importante, eu aproveitei, mas que hoje eu não tenho um pingo de saudade daquela época, muito pelo contrário. Recordo com muito carinho até, que foi uma fase importante, mas já passou. Fechado? Fechado, professor. Muito obrigado. Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos avançar? Podemos.
Maravilha. Pessoal, por que eu trouxe esse slide para vocês aqui, né, mostrando para vocês essa falange aí? Eu quero dizer para vocês o seguinte, o que essa palavrinha turnover e turnover, lembra que eu tinha falado para vocês no início do vídeo? Qual é a relevância que ela tem para nós, na nossa matéria, e para a formação de vocês e a questão de rotatividade? Galera, turnover seria rotatividade em inglês, tá? Então, para aqueles que estão com o caderninho, que eu já aconselhei para vocês fazerem, né? Pega um bloco de anotações no caderninho aí, chama de, sei lá como é que você quer chamar, eu chamo de caderno da sabedoria, né? O livro da sabedoria. Coloca a palavrinha turnover aí. Ô, professor, mas de novo um nome em inglês, de novo, pessoal, chato, também acho mais importante para nós, tá? Quando a gente estiver numa situação profissional, e vocês já vivenciam isso, ninguém vai ficar traduzindo isso para vocês, é importante que vocês já saibam, né? E o que seria o turnover? Avançando, pessoal. Olha só como é que é interessante a gente pensar em turnover. É um conceito frequentemente utilizado na área de recursos humanos, né, ou gestão de pessoas. Toda vez que eu falar recursos humanos, pessoal, confundam com gestão de pessoas, tá? Para nós é a mesma coisa. Para designar a rotatividade de pessoal em uma organização, ou seja, as entradas e saídas de funcionários em determinado período de tempo. Então, pessoal, o que a gente já pode pensar de cara, né? O que uma empresa vai fazer? Por isso que eu tinha colocado esse slide anterior. A ideia de uma empresa é ela criar uma proteção contra a saída de colaboradores. Porque a gente vai entender, já avançando aqui no próximo slide, que existem motivos que levam um colaborador a sair da empresa, né? E, galera, esses motivos eles são os mais variados possíveis. Alguém pode estar pensando assim, professor, mas peraí, você está querendo dizer para a gente que toda saída é ruim? Galera, não estou falando isso, né? Muito pelo contrário. Ah, professor, você está querendo dizer que ninguém é insubstituível? Também não estou falando isso para vocês. Isso, na opinião, é mais uma opinião do que uma verdade. Uma coisa eu falo para vocês, por exemplo, hoje eu sendo professor de vocês, essa matéria, amanhã vocês podem ter um professor melhor ou pior do que eu, em termos de didática, em termos de conteúdo, em termos de oratória, tudo bem. Mas igual ele não vai ser. Então não vou entrar no mérito se as pessoas são insubstituíveis ou não. Aí é uma discussão muito ampla, que foge um pouquinho das nossas pretensões aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês, que esse turnover, que essa rotatividade, ela é maléfica às organizações. E por que ela é maléfica, pessoal? Então tá bom, eu troquei um professor, né? Ele quis sair ou foi demitido, enfim. E o que acontece, pessoal? Concordam que todo um planejamento que foi feito, né, antes do início do semestre, ele é um planejamento que vai ser comprometido? Por que ele vai ser comprometido, pessoal? Porque quando chega um novo professor, estou falando de professor, pode ser qualquer outra função, pode ser vocês dentro da empresa que vocês trabalham, né? Em algum momento você tem que ter um planejamento, você tem uma estratégia, você tem uma forma de trabalho, né? Inclusive, no finalzinho, a gente vai falar sobre isso, do quanto que é importante que as empresas mostrem para o público externo, e aí vamos usar as redes sociais para isso naturalmente, a cara que essa empresa tem, né? O que ela quer mostrar, né? Todos vocês já ouviram falar em visão, missão e valores de uma organização. A gente vai terminar falando sobre isso na aula de hoje, tá? Daqui a pouquinho. Então, ou seja, quando você vai numa academia como a Smart Fit, não sei se vocês já repararam isso, não vou dizer que é todas as unidades que tem, não. Aqui em Águas Claras tem uma que é lá no shopping, nunca lembro o nome do shopping ali, mas enfim, é a Smart 3, se não me engano, que quando você entra, eles colocam a missão e visão da empresa logo de cara. Qual que é a ideia ali, pessoal? É mostrar para você o que a empresa pensa. A gente vai falar sobre isso. Então, antes do final da aula. Mas, nesse momento, a gente vai entender que essa saída, ela não faz bem para a organização. Primeiro, porque houve uma coisa frustrada, né? Ou seja, lembra da aula passada? Eu contratei alguém, seja internamente ou externamente, ou misto, que eu fiz as duas coisas, e esse encaixe não aconteceu. Seja por uma motivação minha, na condição da empresa, isso é o que nós chamaremos de uma demissão controlada, né, porque eu estou tomando essa decisão, ou uma decisão que não é controlada, que é o contrário. Quando aquele colaborador ele sai da organização, então eu não tenho controle sobre isso. Agora, será que nós não temos mesmo? Será que não dá para eu criar ferramentas, eu na condição de empresa, que mantém essa motivação por parte desses colaboradores? Agora também não pode ser qualquer motivação, né? Eu já vi, por exemplo, isso várias vezes, né? Você conversar com alguém que trabalha, um aluno, né? Professor, eu adoro onde que eu trabalho. Adoro não, eu não gosto tanto não, mas
pelo menos o plano de saúde é legal. Tá? Aí, galera, será que um plano de saúde tem que ser o fator mais motivacional para você continuar na empresa? Ah, professor, mas de repente eu tenho um filho pequeno, acabou de nascer, né? Tenho uma família, e etc. Entendo que, claro, galera, não estou discutindo se é relevante ou não. Claro que é, um plano de saúde te dá uma tranquilidade, num caos que nós temos uma saúde, uma cidade como Brasília, né? A gente sabe disso, então ter um plano de saúde é uma coisa importante. Agora, será que isso consegue sustentar a tua motivação para trabalhar, levantar, trabalhar todos os dias? Ou será que a empresa teria que atrair ou trazer mais elementos para que você conseguisse, né, se motivar ainda mais? É essa pergunta que eu quero que vocês comecem a pensar aí individualmente, para que a gente consiga elaborar uma tese, uma teoria sobre isso, tá? Então, olha só o que eu coloquei aqui. Galera, então voltando aqui só rapidamente, tudo bem com relação ao conceito de turnover? Tranquilo. Maravilha, para todo mundo. Inclusive, esse turnover tinha que ter sido colocado entre parênteses, tá, pessoal? Só não coloquei porque o meu teclado aqui, ele é americano, eu apanho desse teclado aqui que você não tem noção. Todo mundo sabe que uma palavra em inglês, um anglicismo, quando ele é citado, tem que ser colocado entre parênteses, né? Eu não coloquei não por desconhecimento, porque realmente a ferramenta aqui é difícil. Então, tudo bem conceitualmente com relação à questão de rotatividade de pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Maravilha, muito bom. Os motivos que levam um alto turnover. Galera, uma pandemia é um motivo para aumentar o turnover de uma empresa, galera? Me ajuda. Eu acredito sim, professor. Maravilha, sim, é o que nós estamos vivenciando. Então, olha só como é que essa matéria está sendo prática para a gente. Não está acontecendo isso, pessoal? Demissão, férias coletivas, demissão em massa, né? Redução da jornada de trabalho ou redução salarial, né? Tanto que teve que se mudar até na legislação trabalhista, permitindo que as empresas paguem, se não me engano, né? Eu vi isso muito por alto, a questão de pagar até 30% do salário, né? Quer dizer, uma coisa que a legislação trabalhista ela proíbe uma situação como essa. Existe um princípio, conheço muito pouco de direito trabalhista, mas é uma área muito legal, para quem gosta, então é sensacional, que fala que é o princípio da irredutibilidade salarial. Ou seja, em outro, não peço para repetir não, que não vai sair. Mas o que quer dizer isso? Que o salário não pode ser diminuído, tá? Porque quebra esse princípio básico, que é da irredutibilidade salarial. Então, ou seja, mas houve, em função de tudo que está acontecendo, uma necessidade de se mudar essa legislação, pelo menos de maneira temporária. Agora, galera, eu vou falar uma coisa para vocês, é um desabafo aqui, tá? O meu medo, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou falando enquanto cidadão, tá? Não estou falando necessariamente de salário, mas de outras coisas, que a nossa vida, ela mude a partir de agora, mesmo depois de tudo isso ter passado, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático. O nível de segurança nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, mudou radicalmente, ou seja, entrar nos Estados Unidos é muito mais difícil do que já foi em outrora, e observe que esse atentado já aconteceu há quantos anos atrás, né? 2001, né? Então são 19 anos atrás, mais ou menos, e até hoje, né, se o cara tenta entrar lá com barba, por exemplo, vai ter dificuldade, porque vão associar a radicalismo religioso, etc. Então, ou seja, meu medo, e é só para vocês refletirem, é que algumas das coisas que nós estamos passando hoje, de mudança de comportamento, elas vão ter que permanecer, mesmo a pandemia tendo acabado. Né? E aí isso me preocupa um pouquinho. Mas, enfim, aí daria uma bela discussão. Então, olha só, os motivos que levam ao alto turnover. Em uma empresa saudável, é natural que ocorra um baixo volume de rotatividade. Lembrando, turma, quando eu falo em empresa saudável, eu estou falando de uma empresa na qual, né, os aspectos econômicos, os aspectos financeiros, os aspectos patrimoniais, né, todas aquelas nuances, né, que norteiam uma empresa estão em boas condições. Então, nessas condições favoráveis, é natural que ocorra um baixo volume de rotatividade. Espera-se que o nível de contratações aumente enquanto o nível de desligamento seja reduzido. O que quer dizer isso, pessoal? Concorda que o normal é isso? Né? Pega uma empresa, vou dar aquela Xiaomi, né? Aquela empresa multinacional chinesa de telefones celulares, né? Por exemplo. Já que ela está em crescimento, em função de um aparelho, né, que está sendo demonstrado, posso até estar falando besteira, estou dando um exemplo, tá, galera? Que tem qualidade, né, quer dizer, mais propaganda positiva da empresa, as pessoas estão comprando cada vez mais uma marca, em detrimento, por exemplo, da Samsung ou da Apple, um exemplo, né?
O que vai acontecer com essa empresa? A ideia é que ela tenha que fabricar mais celulares, consequentemente ela vai ter maior número de contratações, maior número de fábricas, né, e etc. Então, ou seja, ela vai ter uma ascendente com relação às contratações. E, consequentemente, se existe uma ascendência de contratações, a ideia é que o desligamento, ou seja, as demissões sejam reduzidas. Ou seja, essa questão de contratação e desligamento, elas são inversamente proporcionais, concorda? A ideia é que quanto maior o índice de contratação, menor o índice de desligamento. Bem, é uma lógica que faz sentido, em uma situação normal. Agora que você sabe calcular e diminuir o turnover, não sabemos isso ainda, vamos falar isso daqui a pouco, é hora de pensar em como diminuí-lo. Para que o índice de turnover seja reduzido, é preciso pesquisar as causas que estão levando a tantas demissões. Vale a pena considerar tantas demissões diretas quanto as indiretas. Galera, o que é uma demissão direta? Né? É quando eu demito esse colaborador, tá? Então, peraí, voltar para cá, perdoe-me. Então, ou seja, uma demissão direta é quando eu demito esse colaborador, por isso direta. E a indireta é quando esse meu funcionário ele pede demissão. Então, ou seja, essa é incontrolável, né? Uma decisão tomada por uma pessoa é uma decisão unilateral. Né? Tanto que vocês sabem disso, um contrato de emprego, se você for ver o contrato em si, ele é bilateral, né? Vocês que vão estudar direito, já estão estudando, inclusive, né? Imagino eu, não sei que direito vocês estudam lá, não conheço a grade inteira, mas um contrato ele é bilateral, envolve duas partes. Então, se uma parte quer rescindir, o máximo que eu posso tentar é dialogar com você, tentar, né, entender quais são as suas motivações, mas no final das contas, quem vai bater o martelo é sempre você mesmo. Então, ou seja, nesse momento aqui, qual que é a ideia? Né? Entender, pessoal, que o processo de comunicação das organizações ele é, sim, uma das ferramentas fundamentais para você diminuir o turnover. Então, lembra que, por exemplo, eu falei para vocês, né, em aula ainda presencial, que é muito comum quando a empresa ela contrata colaboradores, já dá um programa de treinamento. Né? A ideia é essa. É lógico que alguém pode pensar diferente. Não, vamos conhecer um pouquinho mais colaboradores, saber quais são as competências e lacunas. Pessoal, tudo bem com relação a essas palavras? Que com a competência são as qualificações que eu possuo na condição de profissional, né? E as lacunas são ausências de competências, né? Então, se a pessoa não sabe falar ou não se sente à vontade de falar em público, é uma lacuna que ela tem que deve ser preenchida, ela tem que melhorar essa competência, né? Então, ou seja, se eu trabalho em uma empresa que o processo de comunicação interna é um processo de comunicação falho, concorda que essa, indiscutivelmente, pode ser esse pode ser um dos motivos que me levem a pedir demissão dessa organização? Sem dúvida. Quantos de vocês, por exemplo, já tiveram circunstâncias no ambiente de trabalho que simplesmente a sua opinião não é ouvida, né? Você quer ver um exemplo legal? Não sei se vocês concordam comigo. Você quer matar a ideia de alguém, é o seguinte, por exemplo, eu estou com uma ideia na cabeça, e aí vamos lá, a Stephanie, por exemplo, aí é a minha superior imediata. E aí eu encontro com ela numa reunião, que seja num corredor da empresa, e eu chego para ela, Stephanie, eu estou com uma ideia aqui sensacional, eu queria falar para você agora. Ela fala assim, não, faz o seguinte, senta, me manda por e-mail, depois eu leio. Ou seja, está matando, galera, essa ideia, porque uma ideia é como se fosse algo tempestivo, né? Ela aparece quando você tem essa ideia, né? Então, se você muitas vezes parar para você ter que sentar, colocar no e-mail, formalizar num texto, isso muitas vezes pode ser perdido, né? Então, ou seja, nesse exemplo hipotético, poderia ser o contrário também, fica muito no sentido de eu ser o superior e ela vir com a ideia e eu não aceitar essa ideia de imediato, vai fazer com que gere uma desmotivação. Então, galera, qual que é a ideia, né? A gente criar inúmeras ferramentas que fazem com que a empresa se torne mais atrativa a esses colaboradores, a esses funcionários, de forma a motivar a permanência desses colaboradores. E aí, galera, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso para vocês, inclusive vocês vão me ajudar para a gente colocar no nosso slidezinho ali. Você quer ver um exemplo legal? Transporte próprio de funcionário. É um exemplo legal. Já aconteceu de vocês estarem na rua, seja numa parada de ônibus, e passar um ônibus do TJDF, passar um ônibus do TST, passar um ônibus de empresa privada, também da Fiança, eu já vi, né? Ou seja, é uma empresa que ela faz o transporte próprio de colaboradores porque ela entende que é mais seguro para aqueles colaboradores, porque pegar trânsito é estressante para muita gente. Não é muito meu caso, não, até não incomoda, mas tem gente que se sente nervoso, que perde o humor, chega cansado do ambiente de trabalho, tem gente que não gosta de dirigir. Então, se eu, na condição de empresa, eu entendo que eu tenho uma ferramenta como essa, agora, galera, é uma ferramenta cara,
Vocês têm ideia quanto que custa um ônibus, galera? Chutar por baixo aí, tá? Brincando, 200, 250 mil reais um ônibus, tá? Então, ou seja, esses ônibus que vocês veem na rua aí, tô falando isso, tem um grande amigo que trabalha nessa área de transporte interestadual, então ele me fala mais ou menos, sabe esses ônibus interestadual de 2 andares? A gente vê muito em rodovia, principalmente, são bonitos, inclusive, né? Uma parte de cima, uma parte de baixo. Vou ver aquele ônibus ali em torno de R$1 milhão, cara. R$1 milhão. Esses ônibus que a gente vê aí na rua, tipo minhocão, né, que fala, né? São 2 em um só, né? Que tem muito no BRT do Gama, por exemplo, aqui em vários locais de Brasília tem. Ele é em torno de R$500 mil. Então, ou seja, um ônibus padrão, esses mais normais, digamos assim, 200 a 300 mil reais é que eu imagino. Então, ou seja, é um investimento alto para se fazer. Né? Fora você vai ter que ter um motorista para dirigir esse ônibus, etc. Aí alguém pode falar assim, professor, vale a pena? Galera, isso é uma decisão gerencial. Né? Vocês que são da administração aí, sabem disso tanto quanto nós da contabilidade. Né? Mais do que nunca, essa ideia vai ter que ser trazida para que seja aprovada, né? Mas se eu sou um gestor de recursos humanos, por exemplo, e tenho essa pretensão de mostrar, aí são números, né? Qual o impacto que vai ter na empresa a partir do momento que esse ônibus se colocar à disposição? Um outro exemplo, tem empresas que fazem isso, pagar academia para colaboradores, ou pagar uma parte da academia, não sei se vocês já conhecem alguém que trabalha na empresa que tem esse tipo de benefício. Também é uma forma, porque se eu incentivo, né, esse colaborador, essa colaboradora a malhar, literalmente falando, isso é uma coisa comprovada. Vai reduzir, por exemplo, o número de atestados que serão apresentados. Uma vez que uma vida saudável, né, ela vai te impactar positivamente. Você vai ficar menos doente. Essa é a grande verdade. Né? Então, mais uma vez, eu vou ter que estar provando que aquele gasto que a nossa empresa vai ter, um pagamento da mensalidade, que seja 50%, sei lá quantos por cento forem, vai gerar um impacto positivo. Outro exemplo legal também, tenho certeza que vocês conhecem empresas que mantêm um clube recreativo, né? Já foram na ASBAC, né? Que é do Banco Central, se não me engano, já foram na ABB, que é do Banco do Brasil, na ABR, né? Associação do Banco Regional de Brasília, né? O antigo clube da Fundação Educacional, que acho que até faliu, ficava, se não me engano, 912 Sul, ao lado do colégio que eu estudei no 2º grau, que é o setor oeste. Então, ou seja, são empresas, sejam elas públicas e privadas, que entendem que manter um clube recreativo é saudável. Quer dizer, o cara vai no final de semana, vai encontrar um colega de trabalho com a família, vai interagir, vai fazer com que talvez melhore a motivação dessas pessoas, porque vão se sentir valorizados. Galera, e concorda que todos nós, é a mesma coisa do dinheiro, né? Alguém pode não ligar para isso, professor, que clube que nada, eu já trabalhei numa empresa que tinha um clube, eu nem ia. Tudo bem, mas tem gente que vai adorar, né? Tem gente que prefere ficar em casa, outros gostam de sair, isso é uma coisa muito relativa. Mas a empresa, em algum momento, ela vai criar, ela vai fazer uma pesquisa antes de chegar a essa conclusão. Outro exemplo legal que vocês devem estar pensando aí também, para diminuir o turnover, é você manter um restaurante dentro da empresa. Tem uma empresa que tem isso, é a Embrapa, lá na Asa Norte. Ele não vai trabalhar lá, ou já está em outro estado, e de vez em quando eu ia lá, e você tem um grande restaurante dentro do próprio prédio da empresa. Então, aí alguém pode falar, professor, mas qual que é a vantagem que tem nisso? Cara, você evita, por exemplo, aquilo que nós falaremos daqui a pouquinho, que já ouviram falar em absenteísmo, não. A palavrinha é nova para alguns de vocês, mas daqui a pouco eu vou colocar no caderno de vocês aí, tá? Mas o absenteísmo é o atraso, é a impontualidade. Né? Então, ou seja, se você sai, pega seu carro, vai pegar trânsito, falta de estacionamento aí fora, você pode demorar a voltar. Fora o risco que pode acontecer, uma série de outras coisas. Então, manter um restaurante nos arredores, no prédio da empresa, dentro do próprio prédio, também é uma forma de você combater o turnover. Tudo bem? Voltando lá para a tela que nós estávamos, vamos para um cálculo agora, galera? Então, olha só. Pessoal, então, com relação às ferramentas que a empresa pode ter para diminuir o índice de absenteísmo, alguém tem uma ideia diferente dessa que eu coloquei, pessoal? E essa fala assim, pô, professor, essa seria legal. Essa ideia aí, por exemplo, se tivesse na minha empresa, eu ia gostar. Pensaram em alguma coisa, não? Vamos lá, vocês estão muito quietinhos. Me ajudem. Tá tranquilo já sobre essa situação aí. Mas nenhuma sugestão, Genil, de alguma coisa que você fala assim, pô, se tivesse na minha empresa, seria legal. Me manteria mais motivado. Pensou em alguma coisa?
Professor, essas coisas que você falou, tudo eu tenho. É incentivo de academia, eu não vou. Eles pagam 70%. Ah, por que você não vai, Guerreiro? O que tá faltando pra você motivar? Sei lá, que coragem. Eu já fui umas 2 vezes, ela aceitava na Smart Fit, agora só tá pegando na Blue Fit, que é o Gympass. Perfeito. E Aí, só por curiosidade, quantos por cento você teria de desconto? 70. Caramba, que Eu maravilha, hein, fui, cara? eu fui um mês, depois não fui mais. Você tá com quantos anos, Guerreiro? 24. Tá muito novo, dá para começar a treinar ainda, mas daqui a pouco você anima. Mas estão vendo, É, galera? Então, ou seja, aquilo que seria altamente interessante para eu na condição de Alexandre, eu nunca trabalhei numa empresa que desse esse tipo de benefício, não. O Genildo ele entende que não, e tem coisa melhor que poderia ser oferecido, né? Então, galera, é uma coisa muito pessoal. E é só para vocês verem, e aí é legal a gente chegar a essa conclusão, o quanto que é desafiador para uma empresa satisfazer a todos, né? Quer dizer, aquilo que é muito importante para eu na condição de Alexandre, trabalho na mesma empresa que o Genil, na mesma que o Eric, da Vitor, do Vitor, da Stephanie, da Ana, etc., faz com que nós tenhamos motivações que sejam diferentes. Então, para agradar cada um de nós é muito difícil. E é por isso, galera, e aí alguém pode perguntar, professor, mas é tiro no escuro mesmo que as empresas fazem, né? Eles, de alguma forma, perguntam isso de maneira antecipada. Galera, a ideia é essa. Antes de você criar um benefício, você cria uma fonte de pesquisa, né? Seja um questionário, né? Lembra daquele café da manhã que eu falei para vocês? Café da manhã com o presidente, né? No qual ali ia ser feita uma ata de tudo que foi falado para que, após aquela reunião, lógico, não dá para ouvir tudo que se fala também, né? Imagina alguém falar assim, eu queria que todo dia de manhã alguém me acordasse da empresa fazendo carinho no meu pé, né? Não dá para fazer isso, a empresa também tem coisas que são inaceitáveis, né? Sob o ponto de vista de impossibilidade, né? Como eu já vi, por exemplo, quer ver um exemplo que eu vi nisso? Para a empresa, não lembro a empresa, que ela fez um estudo, olha só que interessante, ela fez uma pesquisa e descobriu que o fator que mais desmotivava, se não me engano, foi a Gravia, fabricante metalúrgica, né? Janelas, portas de metais, etc. Ela perguntou para os seus colaboradores qual é o principal fator de desmotivação que eles possuíam. E aí, a maioria, não sei a porcentagem, falou que era, olha só que legal esse exemplo, ter lembrado desse exemplo, desemprego na família. Ou seja, quando tem alguém desempregado na família, é uma coisa que me atrapalha e, naturalmente, eu diminuo minha produtividade em função disso. Aí a Gravia falou, então esse é o fator principal, então, a partir de agora, olha só que legal, todo familiar que você, na sua família, estiver passando por uma dificuldade de desemprego, ele vai ser um convidado para que participe do programa de treinamento junto com você, mesmo ele não sendo nosso colaborador. Então, olha só, galera, que coisa sensacional. Então, ou seja, a empresa ela está indo além da sua própria gestão. Ela está trazendo pessoas de fora da organização para que participem do programa de treinamento e, naturalmente, vão trabalhar a sua empregabilidade e terão mais condições de sair daquela condição de desemprego e alcançar o mercado de trabalho novamente, perfeito? Já vi outro exemplo também de uma empresa que ela percebeu, através de uma pesquisa, que a maior parte dos colaboradores dela estavam endividados, né, endividadas. E aí, a partir do momento que se constatou isso, ela começou a fazer semanas voltadas a finanças pessoais. Contratava-se lá um gestor de finanças pessoais para fazer uma gestora, né, para fazer palestras e tal, e essa pessoa vinha, né, uma vez por mês, sei lá qual era a periodicidade, e dava aulas de como gerenciar melhor o seu dinheiro. E aí, qual que é a ideia ali? Fazer com que essas pessoas começassem a saber gerir o dinheiro. E aí, simultaneamente, o que ela fez? Ela emprestou dinheiro para esses colaboradores a juros muito baixos, né, para ser descontado em folha, para que sanasse aquele problema. Então, galera, os exemplos são inúmeros. É só para provar para vocês o quanto que as empresas têm sido criativas nesse sentido para que essa motivação, essa chama, né, vamos dizer assim, ela se mantenha acesa. E, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, também não dá para dar tiro no escuro. É feito geralmente uma pesquisa antes para se comprovar o quanto que aquela ou esse, né, item pode ser menos ou mais importante para aqueles colaboradores. Beleza? Tamanho de diversidade, né? Então, voltando para cá, pessoal, como é que a gente faz o cálculo do turnover? Olha só que legal, galera. Como calcular e diminuir o turnover? Cada empresa é um caso, mas existem muitas teorias e formas de calcular a rotatividade da sua companhia. Para calcular e medir o turnover, você precisa considerar
a quantidade de colaboradores admitidos, quantos funcionários foram demitidos e o total de colaboradores da empresa. Vou colocar um exemplo para vocês, segura um pouquinho aí, fiquem tranquilos. Assim, você precisa somar as entradas e saídas e dividir por 2. Né? Ou seja, você achar uma média aritmética entre entradas e saídas. O resultado será ainda dividido pelo número total de funcionários da empresa. Perdoe. Depois, multiplica o valor por 100 para que você chegue à porcentagem. Assim, você vai chegar à taxa de turnover de sua empresa. O ideal é que esteja abaixo de 5. Galera, vamos para um cálculo aqui, então? Então, olha só. Vocês continuam vendo o slide aí, não continuam? Sim. Maravilha, obrigado. Então, vamos lá. Coloquei aqui o exemplo de cálculo de turnover. Vamos lá. Empresa Banco Atenas S.A. em 2019. Então, galera, quem puder fazer a calculadora comigo aí, eu acho que é bem legal, tá, pessoal? Aumenta a segurança de vocês, tá? Um cálculozinho muito simples e, ao mesmo tempo, é importante para o entendimento do conteúdo, tá? Vocês estão com o celular na mão aí? Não. Alguns de vocês estão até usando, naturalmente, né? Mas quem puder pegar uma calculadora, peguem. Acho que vale a pena. Então, olha só. Quais são as informações dessa questão? Qual o número de colaboradores que nós temos? São 1.000 funcionários nessa empresa. Toda empresa tem 1.000 funcionários. Entradas ao longo do ano, então, ou seja, ao longo do ano de 2019, 50 colaboradores foram admitidos. Tudo bem? Saídas ao longo do ano. Então, ao longo do ano de 2019, 85 colaboradores foram demitidos, ou saíram em demissão. Quando eu falo demitidos, pessoal, pode ser aquilo que eu falei para vocês antes, tá? Pode ser uma demissão direta, que seria eu demitindo esse colaborador, ou indireta, ele pedindo demissão, tá? Então, na verdade, esse 85 aqui não dá para eu saber, nesse caso aqui, qual é a quantidade de diretas e indiretas. Pegamos somente saídas. Tudo bem até o enunciado aqui, então? Tranquilo? Vamos para o cálculo? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Pegamos 50 funcionários que foram admitidos, ou seja, as entradas, não é isso? São esses 50 aqui. Opa, nossa. Desculpem. Vamos lá. Então, são os 50 colaboradores que foram admitidos. Somei com 85 funcionários que foram demitidos ao longo do ano, ou seja, saídas, né, diretas e indiretas, deu um total de 135 pessoas que se deslocaram na empresa, ou seja, entraram ou saíram. E aí, dividimos por 2, né, porque o cálculo é esse, eu pego as entradas, somo com as saídas e divido por 2 para achar uma média. Então, ou seja, ao longo do ano de 2019, em média, né, entradas e saídas foi 67,5. Deixa eu fazer essa conta de novo aqui. 50 mais 85, 135. E dividido por 2, 67,5. Então, essa foi a média de entradas e saídas ao longo do ano. E agora, o que eu faço, pessoal? Só lembrar do slide anterior, né? Eu pego 67,5, divido por 100. Então, tem que estar a calculadora, coloquem aí. 67,5 dividido por... 100 não, por 1.000, desculpem. Dividido por 1.000. Vai dar aí 0,068. Só que eu vou multiplicar por 100. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para transformar para notação percentual. Observe, alguém pode falar, professor, mas sempre rotatividade é medida em porcentagem? Galera, não. Pode ser numeral também, mas 0,0675, né, fica uma interpretação um pouco difícil de ser feita, ao meu ver. Né? Então, por isso que a gente está multiplicando por 100 para transformar para porcentagem. Então, ou seja, o índice de rotatividade da empresa em 2019 foi de 6,75%. Pessoal, tudo bem com relação ao cálculo? Tudo sim. Tranquilo? Simples demais, né? Sim. Então, pergunta que eu faço a vocês. Se é 6,75, lembra que no slide anterior, quanto que foi falado que era um índice considerado bom? Abaixo de 5. Abaixo de 5, né? Que está até em negrito aqui. Então, o que a gente pode concluir, pessoal? Que o Banco Atenas ele tem um bom ou um mau índice em relação ao mapa roda? Um mau índice. Um mau índice. Perfeito. Então, galera, o que quer dizer isso, turma? Que essa empresa... Antes de fazer uma pergunta, né, final nesse slide, vamos olhar o finalzinho do slide com relação ao ano de 2018. Qual foi o índice de turnover de 2018? 5,6%. Ele diminuiu ou aumentou de 2019 em relação a 2018, pessoal? Ele aumentou.
Ele aumentou, muito bom. Galera, quando eu fui fazer essas perguntas para vocês, turma, é tentando trabalhar o lado da observação de vocês mesmo, tá? Essa didática de você comparar números para nós, ela é fundamental, não necessariamente essa matéria, tá? Mas preparando vocês para matérias futuras. Então, vamos comparar agora 2018 para 2017. Em 2017, o índice de turnover era de 4,9%. Em 2018, ele foi para 5,6%. Então, de 2018 em relação a 2017, melhorou ou piorou, galera? Hã? Piorou. Piorou, né? Então, vamos concluir aqui, galera, que o nosso índice dessa empresa, do Banco Atenas, nesse último triênio, né, dos últimos 3 anos, de 2017 a 2019, ele piorou, né? Passou aí de 4,9 em 2017, que era um índice que, inclusive, estava abaixo daquele considerado um bom índice, né? Naquele slide anterior. Em 2018, passou a 5,6%. Em 2019, ele aumentou ainda mais, chegando a 6,75%. Pessoal, permita-me o seguinte. Deixa eu ser o advogado diabo de vocês, com vocês aqui rapidamente. Tá, vou manter essa tela aqui ainda. Vamos imaginar que nós estamos numa reunião, perfeito? Todos vocês aí, são representantes, gestores, gestoras, né? Gerentes, né? Do setor de recursos humanos de uma empresa, e eu sou o dono dessa empresa. Tá? Deixa eu me sentir poderoso, pelo menos por alguns minutinhos aqui. E eu chego para vocês nessa reunião e falo assim, pessoal, então imagine essa cena, vocês todos estão sentados, eu me levanto e falo assim, então podemos observar, pelo que vocês mesmos me ensinaram aqui, com relação a turnover, que o nosso índice ele piorou. E aí eu falo a seguinte pergunta que eu faço a vocês, pessoal, me deem uma justificativa positiva para esse aumento de turnover. E aí, pessoal, o que vocês responderiam? Pode pensar, um minutinho vocês pensarem. Ou seja, voltando, é uma informação ruim. Passou de 4,9 em 2017 para 6,75 em 2019. Perfeito? Mas eu estou dando a oportunidade de alguém chegar para mim e me convencer, né, eu na condição de dono dessa empresa, que esse índice, por mais que ele tenha piorado, ele pode ser justificado em função de uma coisa positiva. O que seria essa coisa, galera? Pense um pouquinho, tomar uma água aqui, um minutinho. E aí? Vamos sem intervalo, né, galera? Vocês preferem, né? Como é que é isso? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá, um minutinho de pensar aí. O que poderia ser positivo de um índice negativo, galera? Vamos lá, 30 segundinhos. Vamos pensar um pouquinho enquanto eles tomam uma aguinha aqui. Eu não entendi muito bem, não, como é que é aí. Vamos voltar, sem problema. Você entendeu o contexto, Genildo? Eu sou o dono da empresa. Nós estamos em uma reunião empresarial, né? Uhum. E aí vocês me trazem, nos últimos 3 anos, uma informação negativa, que o índice de rotatividade da empresa piorou ao longo dos últimos 3 anos. Não é isso? Deixa eu voltar para cá. Então, ou seja, se ele piorou, eu estou insatisfeito, né? Na condição de dono da empresa. Que absurdo, como é que nós pioramos nosso índice, né? Aquela situação, mas vocês estão aqui exatamente para melhorar os índices da minha empresa e, de repente, vocês estão sendo incompetentes no alcance desse objetivo. Estou simulando a situação aqui. Só que a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, agora não na condição de dono da empresa, mas na condição de professor. Qual a resposta que vocês podem dar para esse gestor que faz com que esse índice, por mais que ele tenha sido piorado, ele é justificado por algo positivo que tenha acontecido na empresa? Essa é a questão. Eu acho, professor, que depende muito. Tipo, da redução de quadro de funcionário, ou então, e qualificação das pessoas, tipo, por exemplo, você contrata uma pessoa para fazer, tipo, uma função, e sendo que aquela função, outra pessoa consegue fazer a dela e a daquela pessoa que está
sendo exercendo demitida. essa função atual. Tipo assim, tem os dois lados. E possa que seja também contratando pessoas com o intuito de melhorar a qualidade da empresa, do Perfeito. trabalho, e acaba dando um tiro no pé, né? Perfeito, uma bela. Então, na verdade, mas quem estaria errando com relação a esse procedimento, Genil, na sua opinião? Eu acho que seria a galera que, tipo, de RH, que contrata. Exatamente, perfeito. Concordo Então, plenamente. haveria uma necessidade de um estudo melhor, ou então apontar para o cara que estava errando nos processos de contratação, ou então Perfeito. na que motiva as pessoas, né, a ficar naquela empresa. Exatamente. Muito bom. Galera, concordam com o que o Genil falou? Concordo que é uma bela alternativa o que ele colocou? Ou seja, em outras palavras, alguém está errando no processo de contratação. Então, ou seja, poderia ser contratado uma quantidade menor de pessoas, por exemplo, ou com um número de pessoas, talvez com a competência, com um nível de conhecimento maior, na qual aquela função, aquele cargo, aquela tarefa, né, ela seja exercida com mais primazia, com mais excelência, né, ou seja, da melhor forma possível. Então, quem está errando nesse caso aí é quem está contratando. E poderia ser um pouco mais exigente com relação a esse processo de seleção. Beleza? Então, galera, olha só. Voltando a uma resposta ainda mais completa que o Gênio deu, que foi muito boa, inclusive, o que eu poderia pensar, pessoal? Voltando àquela questão do gestor chateado que o índice de rotatividade aumentou da empresa. Quer ver uma resposta que poderia ser legal, pessoal? Eu provar para esse gestor o quanto que esse índice ele piorou em função de uma expansão da nossa empresa. Então, ou seja, estou viajando, tá, pessoal? Se em 2017 nós tínhamos 10 filiais no Brasil, um exemplo, hoje nós temos 15. Então, ou seja, aumentou nossa proporção em 3 anos em 50% o número de franquias que nós temos, ou filiais que sejam, passou de 10 para 15. Então, ou seja, que faz com que seja necessária a contratação de mais pessoas. Então, se mais pessoas serão contratadas, consequentemente, o meu índice de turnover ele vai piorar, porque o índice de turnover não mede não só as saídas, mas também as entradas, né? É assim que a gente viu lá naquela fórmula. Então, só a gente voltar aqui, ó, ver rapidamente. Aqui, ó, números de entradas ao longo do ano, 50, e números de saídas. Então, ou seja, se eu estou contratando mais, em função de uma demanda maior, de um crescimento da minha empresa, consequentemente, é justificável que o nosso índice, né, de turnover seja aumentado também. Tá claro, pessoal, essa alternativa à pergunta que eu tinha feito anteriormente? Sim. Beleza? Então, galera, o que eu estou incentivando vocês nesse momento aqui, galera? Que vocês não só saibam o que é o turnover, isso é fundamental nesse momento nessa matéria, mas, galera, para provar para vocês que muitas vezes aquilo que parece ser ruim em algumas circunstâncias, a gente pode transformar aquilo ali num índice muito bom. Isso vai acontecer durante o curso de vocês praticamente inteiro. Vai chegar alguns momentos, em algumas matérias, né? Estou falando das que eu conheço, de contabilidade gerencial, contabilidade comercial, análise das demonstrações contábeis, auditoria governamental, que em algum momento você vai lidar com uma situação que seja um trabalho, que seja até mesmo uma prova, que seja uma situação de sala de aula, que você vai lidar com um índice que ele é ruim, um número que é ruim, mas que você consegue defendê-lo. Como eu acabei de defender. Então, galera, olha só que insight legal que eu tive agora, que percepção que eu tive agora. Eu tenho certeza que vocês estão me acompanhando na linha de raciocínio. Se eu represento a função que eu estou trabalhando, a condição que seja um professor, um gestor, uma gestora, aquele cargo que eu exerço, não é qualquer situação que eu vou abrir mão daquilo que eu conheço. Ou seja, eu vou defender, sim. Né? Lógico, então não confundam defesa com teimosia. São coisas diferentes. Imagine, poxa, se você está provando para alguém que ela está errada naquilo que ela está fazendo, seja o que for, estamos falando agora de ambiente de trabalho, e essa pessoa ainda assim vai morrer abraçada com essa situação aí, no mínimo, uma pessoa que ela beira aí a ignorância, ao meu ver. Né? Porque eu não estou dizendo para você que sempre vale a pena defender isso, tem coisas que são inquestionáveis, são situações que são verdadeiras, né? Que por si só demonstram uma certa incompetência de alguém, seja minha na condição de gestor de recursos humanos, ou seja da pessoa que está contratando, ou seja de quem for. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que não abaixem a cabeça em circunstâncias que, dependendo do grau de conhecimento que você tenha, você consegue sim transformar um número ruim em números bons.
Perfeito? Como eu acabei de fazer aqui com vocês. Nós chegamos ao entendimento, nós entendemos agora que o índice de rotatividade, de turnover, se ele aumenta, ele fica pior, realmente ele fica pior, mas existe uma exceção a essa situação. Se é uma empresa que ela está em expansão, que está aumentando o número de filiais, né, que seja no Brasil ou fora dele, é altamente justificável que se eu tenho filiais novas, eu vou ter necessidade de novos colaboradores. E, naturalmente, eu vou provar que foram contratados X colaboradores, 70 novos colaboradores para trabalhar nas filiais no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Fortaleza, etc., que vai fazer com que o meu índice piore. Tá certo, galera? Então, defendam isso, né? Eu estou falando para vocês, assim, uma dica muito boa, porque tem a ver muito com o perfil de cada um de nós, né? Às vezes, eu percebo isso nitidamente em sala de aula. Quando alguém está apresentando trabalho, isso vai acontecer com a gente, hein, galera? Se preparem para isso, tá? Em algum momento eu vou contradizer uma fala de vocês, ou pelo menos questioná-la. Não necessariamente contradizer, mas questioná-la. Chegar, por exemplo, seu Genildo, mas é sério, aí eu vou ter todo um arqueduto aí de situações cênicas, né? De tomação de voz. Seu Genildo, mas o senhor tem certeza que essa é a melhor alternativa que o senhor daria para essa empresa na condição de gestor de recursos humanos ou gestor financeiro? Ou seja, a minha ideia é dar uma porradinha ali, com todo respeito, naturalmente apenas uma expressão, uma metáfora, né? Para fazer. Será que o Genildo está tão convencido que essa ideia dela é boa? Né? Porque se ele não tiver, quando eu fizer o questionamento, ele vai abaixar a cabeça. Galera, é exatamente o que eu não quero de vocês. Não é porque eu sou professor nesse momento de vocês, estou sendo professor de vocês, que a minha ideia é melhor do que a de vocês. Não necessariamente, é lógico, com relação ao conteúdo, vocês esperam que eu domine o conteúdo, claro. Né? Mas alguém, como já aconteceu várias vezes aqui, seja virtualmente ou presencialmente, vai ter uma ideia que é muito boa e, de repente, eu vou abrir mão da minha e vou abraçar a sua de imediato. Ou o contrário, né? Trazer para você uma ideia daquilo que você não pensou, que pode ser agregado ao seu pensamento e tornar seu pensamento ainda mais grandioso. Então, galera, aí eu não sei o que vocês pensam com relação a isso, mas, na minha opinião, nada é suficientemente bom ao ponto de não poder ser melhorado. Estou falando de tudo, de tudo. Né? Quando vocês têm uma convicção quanto a alguma coisa, nesse caso aqui estamos falando de recursos humanos, estamos falando de processo de comunicação interna, iremos falar sobre redes sociais, né? Vai ter sempre algo que você pode se aperfeiçoar, que vai fazer com que o seu pensamento se torne ainda mais completo sobre aquele tema. Ou seja, alguns chamam isso de humildade. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra. Mas pode ser também que seja, pode ser nesse contexto. Né? A pessoa vai ter humildade de aprender, bacana. Mas eu entendo que, além da humildade, seria uma pessoa que tenha inquietude, né? Que ela não seja uma pessoa resignada. Né? O que é uma pessoa resignada, pessoal? É uma pessoa que aceita tudo. Né? Tudo que acontece, eu aceito. Não questiona, não levanta o dedo, né? não participa, porque ela se sente, né, tranquila naquela zona de segurança que ela tem. Então, um recado que eu dou para vocês, e vocês sabem disso, que vocês já estão no mercado de trabalho, aqueles que não estão, vão estar, mas já estão se preparando para isso. Uma aula como essa também tem essa pretensão de cada vez mais fazer vocês pensarem, tornarem pessoas e que criem suas convicções, sim. Nós estamos falando agora de uma parte da matéria que eu acabei de provar para vocês que eu poderia justificar de maneira positiva algo que é negativo. Né? E isso é fundamental para que vocês apareçam no mercado de trabalho. Né? Ninguém quer um profissional que concorde com tudo, ninguém quer um profissional que discorde com tudo. Aí deve chegar num ponto de equilíbrio. Né? E espero que essa matéria contribua para vocês também nesse sentido. No sentido não só do conhecimento, da virtude, né? Do conteúdo, mas que também agregue a questão da postura de vocês. Então, por exemplo, eu faço isso demais. Teve uma matéria do semestre passado, que era análise das demonstrações contábeis, e aí, mais uma vez, eu instiguei um aluno que estava defendendo o que era, não lembro, mas assim, vamos imaginar que seja, lembrei, era um índice econômico da empresa que estava, um índice de liquidez, vamos estudar isso aqui de contabilidade, vai estudar no terceiro semestre ou quarto semestre, análise das demonstrações contábeis. E aí, era um índice de um supermercado que estava inferior a 1. Só para vocês entenderem, a regra, não acabamos de chegar ao conhecimento que a regra do turnover é ser inferior a 5 como sendo bom, beleza. Essa é a nossa regrinha aqui. A regrinha lá era o seguinte, o índice, se ele der até 1, ele é bom, abaixo de 1 ele é ruim. E aí o índice que ele trouxe na apresentação do trabalho era abaixo de 1, deu 0,70. Aí eu, por favor, né, eu era um investidor, fazíamos simulações,
sempre que eu posso eu faço isso. Eu não era apenas um professor que estava avaliando eles, mas também era um investidor que estava com dinheiro no bolso. Mentira, tá? Não tinha dinheiro no bolso, não. Mas que a ideia era investir naquela empresa. E aí o primeiro questionamento é, mas se o índice da sua empresa é ruim. Galera, era um índice ruim. Os outros todos eram bons. Aí eu falei, então, me convença a investir na sua empresa com esse índice abaixo de 1, que o senhor acabou de falar que tinha que ser superior ou igual a R$1. E ele se calou. Tá? Aí, no momento que ele se calou, veio um colega, olha só que exemplo legal, que também era do mesmo grupo, só que estava apresentando uma outra parte do trabalho, e falou assim, professor, é o seguinte, nós somos um supermercado, professor, e naturalmente esse índice era abaixo de 1, porque nós temos um alto investimento em mercadorias. Naturalmente, se pegar o balanço de um supermercado, o maior investimento que eles têm em mercadorias. Que eles compram e vendem, o negócio deles é esse, comprar e vender mercadorias. E aí, naturalmente, o que aconteceu? Professor, é justificável porque nós temos um alto investimento em estoques, em mercadorias, que faz com que, diferentemente de uma outra empresa, sei lá, uma construtora de prédios, por exemplo, nós temos um índice abaixo de 1, que é altamente aceitável, porque nós estamos no mercado que existe um alto investimento em estoque. Galera, eu me calei na hora. Ou seja, esse é o perfil do aluno que eu quero numa sala de aula. Né? Que seria aquele cara que, mesmo diante de uma pressão exercida por mim na condição de professor, perdoe, ou que seja eu na condição de um investidor, ele consiga ter um jogo de cintura, né? A malemolência, mas voltado não ao aspecto negativo de malandragem, não é isso que eu estou falando aqui, não. Não estou falando de jeitinho brasileiro também, não. Estou falando de criatividade, de conhecimento, né? Que são virtudes que são fundamentais para a gente. Beleza? Então, voltando para lá, né, para a gente fechar, nós temos aí esse exemplo de cálculo de turnover e chegamos ao entendimento que nada é suficientemente ruim ao ponto de, muitas vezes, poder evidenciar algo que seja positivo. Galera, tudo bem com relação ao cálculo de turnover e, principalmente, essa comparação dos últimos 3 anos? Sim. Tá tranquilo, professor. Hã? Deu pra pegar, tá tranquilo, não deu para ter divergências por conta da explicação que o senhor e os exemplos que o senhor citou. Então dá para pegar bastante. Muito bom, fico feliz, mas não hesite, se tiver dúvida a gente fecha também, tá? Agora, para a gente fechar, pessoal, a gente fala aqui, ó, causas internas, vou ler isso aqui para vocês rapidinho. Em geral, o turnover possui diferentes causas, que podem ser internas ou externas, já falamos sobre isso. As causas internas podem ser divididas em 3 situações: as controláveis, as semi-incontroláveis e as incontroláveis. Pô, coisa difícil, hein? Eu vou chamar de maneira diferente, mas tudo bem. Como você pode imaginar, as controláveis são aquelas em que a empresa pode interferir diretamente, como a remuneração, as condições de trabalho, o treinamento oferecido, o planejamento a médio e longo prazo, as chances de crescimento, a qualidade no relacionamento interno. O que é o relacionamento interno, galera? É isso que a gente está estudando nesse momento aqui, ó, o processo de comunicação interna, da organização. O trabalho dos gestores, a valorização dos talentos, entre outras situações. Esses pontos interferem diretamente na rotatividade dos colaboradores. Muitas vezes, eles podem ser resolvidos com conversas honestas. Também falamos sobre isso aqui. É você sentar e, literalmente, o que você quer, o que eu tenho para fazer para você continuar interessado em trabalhar na minha empresa. E que possibilitem que o seu funcionário, o colaborador, explique o motivo do seu descontentamento. É assim que funciona na vida pessoal, quando um casal, né, seja namorado, noivo, ou casados, eles querem fazer uma DR, né? Tomando um vinhozinho lá, fazendo uma DR, não é assim que acontece? Pô, Alexandre, eu quero que você melhore nisso, nisso e aquilo. Pô, isso aqui tá legal, isso é sensacional. Mas isso aqui eu queria que você melhorasse. Pô, fulano, né? Melhora isso daqui, seja um pouco mais isso e aquilo. Então, ou seja, é a mesma coisa que acontece com a relação de trabalho. Então, ou seja, esses controláveis são aquilo que nós citamos, né? Transporte próprio de funcionário, melhores salários, né? Restaurante próprio, né? Estacionamento próprio, clube recreativo e etc. Beleza? Então, ou seja, eu controlo essa situação na condição de empresa. Seguindo, nas causas semi-incontroláveis entram pontos relacionados à postura e ao perfil dos seus colaboradores. Galera, foi aquilo que nós falamos na aula passada. Observe que a matéria agora deu uma encaixada. Porque se nós falamos em processo de contratação, seja interno, externo ou mista, né, é uma coisa que é semi-incontrolável. Porque, na verdade, você pode contratar uma pessoa e ela vinha vingar ou não. Né? Não dá para você adivinhar isso necessariamente. É lógico que a ideia é você cercar isso, diminuir essa possibilidade de não dar certo. Né? Os principais exemplos que podemos citar são o baixo rendimento, pessoas com temperamento complicado, hábitos negativos e insatisfações pessoais. Então, ou seja,
Galera, eu não controlo num colaborador, por exemplo, o grau de humor que essa pessoa tem, né? Eu posso testar isso, jogando uma piada, tem muito isso, por exemplo, já participei, galera, já aconteceu cada coisa na minha vida profissional, assim, não sei se já aconteceu com vocês. Tem uma vez que eu sempre tive o cabelo um pouco maior, assim, né? E aí uma mulher, entrevistadora, chegou assim, Sr. Alexandre, primeira pergunta que ela me fez, o senhor acha que o seu cabelo é um cabelo apresentável para uma pessoa que está se candidatando a trabalhar no setor financeiro de uma empresa? Acreditem, ela falou isso. Só que eu já sabia que isso era uma forma de desestabilizar aquela pessoa, né? E aí, o que eu falei? Voltando para cá rapidamente. O que eu respondi para ela? Senhorita, né, entendo que meu cabelo, ele me satisfaz, né? Me sinto muito bem com esse cabelo. E, naturalmente, inclusive, você tem todo o direito de discordar da minha fala. Mas, voltando ao que importa, e aí eu voltei, ou seja, aquilo que ela falou tinha a pretensão de me desestabilizar. Só que ela não conseguiu. E aí eu voltei à pauta que interessava. Então, ou seja, uma pessoa mais orgulhosa, naquele momento, já se sentiria ofendida. Como eu já fiz em sala de aula, em cursinho, garotada, 15, 18 anos aí, eu faço isso. Eu peço para um grupo provocar o outro. Do tipo assim, mas você acha mesmo que essa sua roupa é adequada? Aí o pessoal mais novo tem uma pólvora um pouco menor para essas coisas, né? Até porque conhece um pouco menos, né? Aí teve uma aluna que levantou e falou assim, chegou uma para outra, né? Quase brigar. Você não tem direito de falar mal da minha roupa porque eu uso a roupa que eu quiser. Então você já levou para o lado pessoal. Então ele perdeu. Eu falei para opa, está fora. O Roberto Justo está demitido. Né? Não foi nem contratado, já perdeu, porque foi desestabilizado emocionalmente e seguiu essa linha de raciocínio provocada por aquele interlocutor. Então, galera, cuidado com isso, tá? Não vamos confundi-lo. Lógico que você pode estar inadequado. Por exemplo, imagine se eu abrisse aqui até o terceiro botão da minha camisa, geralmente eu vou até o segundo só, e vocês vissem parte da minha barriga. Seria desapropriado. Alguém poderia chegar para o senhor, está me incomodando, por gentileza, se eu poderia fechar esse botão. E eu aceitaria. Poderia ser uma falha. Entende o que eu quero dizer? Então, existem situações que elas são desnecessárias, como, por exemplo, né, as mulheres, né, que adoram maquiagem, por exemplo. Uma maquiagem é sempre muito bem-vinda, mas existe uma maquiagem mais adequada ao mercado de trabalho, que não necessariamente é a mesma, né, de uma boate, de uma balada que você sai, etc. Ou seja, ela vai ser menos carregada. Né? Então, voltando para cá, turma, a gente tem que entender que essa questão comportamental, ela é pessoal, né? Mas cuidado, que muitas vezes vocês serão estimulados a perderem a paciência. É o que eu sempre falo, galera. A minha tranquilidade, a minha paz depende de mim, tá? Eu aprendi isso vendo o vídeo do Leandro Carnal. Quem nunca assistiu um vídeo do Leandro Carnal, faça isso. Bota no YouTube lá, Leandro Carnal, tem uns vídeos legais que agrega bastante nesse sentido. E fechando aqui, ele fala assim, já as causas incontroláveis é que dificilmente terão peso suficiente para causar um aumento considerável ao turnover. São representadas por mortes e doenças entre os colaboradores, ou seja, é um cenário muito parecido com o que nós estamos tendo atualmente, né, no qual, né, você pode ter um colaborador que venha a falecer, então, ou seja, isso é incontrolável, não tem um controle sobre isso. Em qualquer momento isso acontece, mas hoje em dia, em função da nossa situação atual. Galera, com relação ao slide anterior, tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida sobre esse slide atual? Causas internas? Tranquilo, professor. Maravilha. Tranquilo. Ótimo. Vamos lá para as externas, estamos quase fechando. Vamos lá, quase fechando. Causas externas, há também as causas externas, também já falamos sobre elas, né? Que independe das atitudes ou ações da empresa, ou mesmo dos colaboradores. Um dos principais problemas é o mercado de trabalho em geral. Ele engloba crises econômicas ou políticas, oferta e demanda dos profissionais, oportunidades do mercado, entre outros. Então, galera, um exemplo claro para a gente fechar esse ponto aqui é a pandemia do Covid-19. É uma causa externa. Então, ou seja, as empresas estão fechando as portas, pelo menos temporariamente, algumas em definitivo, né? As empresas, elas estão tendo dificuldade de pagar sua folha de salários, né? Os times de futebol, rapaziada gosta de futebol aí, então alguns estão tendo dificuldade para pagar, honrar a folha de pagamento de salário, porque não está tendo receita, a televisão está parada, né? Não está, alguns patrocínios estão saindo, então, ou seja, é uma condição externa que não tem um pingo de controle sobre ela, porém, e aí fica o recado para todos nós, eu não tenho controle sobre ela, mas as minhas ações eu tenho controle. Então, naquilo que eu souber administrar essa crise da melhor forma possível, eu estou falando enquanto cada um de nós, enquanto pessoas, né? Absorver essa porrada que todos nós, menos ou mais, estamos levando, né? Como nós estamos dando um exemplo claro aqui de uma criatividade, né? Nós, quando eu falo vocês também, todos nós aqui, vocês estarem parando a vida de vocês aí para estar assistindo uma aula como essa,
E eu a mesma coisa aqui, por mais que seja minha obrigação também, mas nós estamos se readaptando, estamos tendo resposta. Tem faculdade, inclusive, mais famosa do que a JK, que está fechada as portas, que ninguém conseguiu ter uma ideia como essa que nós estamos tendo aqui. Ou seja, nós estamos tendo uma resposta positiva, uma ação positiva a algo que eu não tenho controle, que é algo externo. Beleza? Tudo bem? Então, isso daqui para a gente fechar, já tínhamos colocado, né, galera? Então, vamos colocar só no caderninho para a gente fechar. Coloquem assim, ó, esse título, né? Eu sempre sugiro que você esteja com um caderno aí, né? O notebook, sei lá o que vocês estão em mãos aí. Vamos colocar medidas que uma empresa pode adotar. Ah, só que aqui tem um detalhe novo, um tópico novo aqui, galera, que pulou errado. Último tópico da aula de hoje, fazendo um link já com a nossa próxima aula, né? Sempre divido nossa aula em geralmente 3 partes, é o absenteísmo. Galera, em outras palavras, de tudo que está nesse slide, o que é o absenteísmo, pessoal? É a falta, é o atraso, né? Ou seja, é a desmotivação devido a algo que está acontecendo na empresa. Então, toda vez que você se atrasa, toda vez que você sai mais cedo, toda vez que você falta, é o absenteísmo, né? Ou absentismo. Né? Essas duas palavrinhas são idênticas. Eu prefiro absenteísmo, mas fique à vontade com relação a isso. Então, conceitualmente, vamos ler aqui para a gente fechar. Trata-se de um padrão habitual de ausências no processo de trabalho, dever ou obrigação, seja por falta ou atraso, falta de motivação ou devido a algum motivo interveniente. É usado também para designar a soma dos períodos de ausência de um funcionário de seu ambiente de trabalho. Então, galera, por último aqui, ó, medidas que uma empresa pode adotar para reduzir o absenteísmo. Galera, o que seria isso, turma? Aí nós temos inúmeras situações. Então, ou seja, toda vez que um funcionário chega atrasado, toda vez que ele sai antes, toda vez que ele falta, é um índice de absenteísmo. Então, a ideia do absenteísmo é quanto menor, melhor. Inclusive, tem um grande autor, Chiavenato, ou Chiavenato, da administração, você deve ter ouvido falar nele, com certeza, mesmo estando no começo da jornada acadêmica de vocês, que ele fala o seguinte, olha que frase legal, pessoal, que o pior absenteísmo é o presencial. Em outras palavras, é o aluno que uma sala de aula ele vai estar dormindo durante a sala de aula. Ele é pior. E sabe por que ele é pior, pessoal? Estou falando não do aluno necessariamente, mas desse colaborador que está presente somente fisicamente, mas a cabeça dele está em outro lugar. Porque ele está lá consumindo os recursos da empresa. Ele vai tomar água, ele vai usar a internet, ele vai usar energia elétrica, que seja do computador, ou que seja a água do banheiro. Então, ou seja, o pior tipo de absenteísmo, eu concordo com o Chiavenato, ou Chiavenato, não sei como é que se pronuncia corretamente, acho que pode ser os dois, enfim, é o absenteísmo presencial. Porque quando o cara falta, pelo menos ele não está usando os recursos da empresa, concordam comigo? Agora, quando ele vai, água, luz, telefone, internet, papel, né, caneta, né, enfim, poderia ficar a noite toda falando sobre isso, são recursos que serão utilizados, que vão fazer com que as despesas da empresa aumentem de maneira significativa. Pessoal, tudo bem com relação ao conceito de absenteísmo? E ficou claro que o absenteísmo ele tem uma relação direta com o turnover, galera? Naturalmente. Né? Então, no primeiro momento, você tem um absenteísmo, começa o atraso, a vontade de sair mais cedo, né? E que vai fazer com que isso se reverta numa situação ainda pior, que seria o turnover. Então, o último slide aqui, medidas que uma empresa pode adotar, vamos colocar aí, pessoal, para a gente fechar? Medidas que uma empresa pode adotar para reduzir o absenteísmo. Galera, me ajudem. Vou falar uma aqui que é legal. Investimento em tecnologia. Coloquem aí. Investimento em tecnologia. Investimento em tecnologia. E aí eu estou falando de quê, pessoal? Ar-condicionado, eu estou falando de computadores mais rápidos, eu estou falando de uma internet que funcione, eu estou falando de um sistema que funcione. Tudo bem com relação ao primeiro tópico? Sim. Segunda sugestão. Alguém fala alguma coisa que vocês pensaram aí? Ponto eletrônico? Ponto eletrônico, show de bola, galera. Ponto eletrônico, muito bom, senhorita. Coloquem aí o segundo ponto. Ponto eletrônico. Hoje, mais do que nunca, se usa o digital, né? Como sendo uma forma de você evitar de alguém bater o ponto para alguém, né? Muito comum no setor público durante muito tempo. Foi e ainda é assim. O que mais, galera? Vou falar mais um. Melhoria do processo de comunicação interna. Melhoria do processo
de comunicação interna. Mais um para a gente fechar, galera. Quem dá uma sugestão para a gente? De mais um ponto que você fala assim, esse ajudaria muito. Questão por meritocracia. O que por meritocracia? Desculpa, não ouvi a primeira palavra. Gratificação. Show de bola. Gratificação por meritocracia. Para quem esqueceu, o que é meritocracia, pessoal? É as pessoas ascenderem, crescerem na empresa em função dos seus próprios méritos, né? Ou seja, meritocracia, palavrinha muito boa para vocês colocarem no vocabulário de vocês. E outro legal aí também, pessoal, coloquem transporte próprio de funcionários. Concordam que faz sentido? O cara pensa assim, para que eu vou sair mais cedo do meu trabalho, sendo que o ônibus vai sair somente depois do horário do expediente, entendeu? Então, por gentileza, coloquem aí. Último ponto, transporte próprio de funcionários. Fechado? Fechado. Pessoal, perguntas? Podemos encerrar nossa aula com segurança? Olha só todo o conteúdo que foi desbravado por nós juntos aí. Sim, podemos. Sim, podemos sim. Maravilha. Agradeço muito a atenção de vocês, pessoal. Desejo um excelente final de semana para vocês. E aí vou gravar a aula agora, né? Vou finalizar aqui. E agora sim eu consigo colocar disponível somente para todos vocês, principalmente aqueles que faltaram. Fechado? Fechado. Pessoal, um beijão para vocês. Belíssima noite. E mais uma vez honrado de estar com vocês. Igualmente, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Beijão.